Em Tarlabazi, Bahar acompanha seus filhos no percurso escolar e enquanto esperam revisam as palavras em inglês que aprenderam. O veículo chega e Bahar se despede dos filhos e eles se despedem de Enver. Assim que as crianças são embarcadas, a responsável diz a Bahar que alguns pais não concordam com o percurso escolar de entrada naquele bairro e podem buscar Nizam e Doruk na rua principal. Bahar diz a ela que não entende e a mulher explica que aquela área não é segura e os pais estão preocupados. Bahar levanta a voz e diz que ela e seus filhos moram lá há muito tempo e que nunca houve problemas em suas vidas. Além disso, se houver algum desacordo, será melhor que os outros pais liguem diretamente para ela. A mulher sugere que ela converse com a gerência, mas Bahar avisa que ela não vai conversar com ninguém e exige que seus filhos recebam o mesmo tratamento que os demais. A mulher diz que está bem e o percurso continua. Seida sai do prédio e cumprimenta Arda. Depois avisa Bahar que irá buscar as panelas e depois irá trabalhar. Antes de sair, veem que Henry chega em seu carro, desce e caminha em direção a Seida. Ele exige que eles vão ao seu apartamento para conversar sobre seu filho. Seida diz a ele que não pode porque tem que trabalhar, mas Henry diz que seu maldito trabalho não é mais importante que o filho. Henry sente que alguém está tocando seus pés e vê que Arda tocando os cadarços de seus sapatos. Henry amarra o sapato e agradece ao pequeno. Bahar pede que Seida vá para Henry e ela cuidará do trabalho. Henry e Seida sobem até o apartamento e Bahar fica muito preocupado. Seida acomoda Arda com alguns brinquedos e vê que Henry está esperando por ela. Seida dá um beijo em Arda e sai da sala. Henry com raiva pergunta como ele poderia esconder algo assim dela. Seida pergunta quem lhe contou e Henry responde que não importa. O que importa é onde está seu filho verdadeiro. Seida diz que não importa onde ele está. Stai pergunta o que poderia acontecer. Talvez ele queira separá-lo das pessoas que ele chama de pais há anos. Henry diz a ela que ela fará isso e Seida diz que ela não vai permitir. Ela pergunta o que poderia acontecer se ela fizesse isso. Com certeza eles vão tirar Arda dela. Henry diz a ela que eles deveriam fazer exatamente isso porque ela não pode cuidar do filho ou mesmo mandá-lo para a escola. Ela não tem o direito de ficar com o filho de outra pessoa. Seida grita com ele que Arda não é filho de outra pessoa, mas sim dele e é muito fácil para ele fazer isso. Arda fica inquieta e Seida tenta se acalmar e pede perdão. Diz que ela tem razão, mas ele deveria entendê-la. Ela não escondeu nada dele, pois também acabou de descobrir. Seu maior medo é saber o que acontecerá com Arda caso tudo seja revelado. A outra família pode não o querer e simplesmente se recusará a ficar com ele. Seida diz a ele que Arda não precisa de dinheiro nem luxos, ela só precisa de amor. Henry conta que além disso o menino precisa de educação, acha que vai ficar a vida toda em casa e será analfabeto. Ele vai até a porta e avisa Seida que vai tirar Arda dela porque merece alguém melhor com quem morar. Nesse momento, Henry é atingido na cabeça por uma xícara. Os dois se viram e percebem que quem jogou foi Arda. Então o menino corre até Seida e a abraça com força. Ela começa a chorar e abraça o filho com muita alegria. Henry, muito surpresa, fica em silêncio e depois sai irritada. Seida continua abraçando Arda. Arif serve café da manhã para Yusuf. O velho cocolizo reclama com o filho por ter cedido o refeitório para Enver. Arif diz a ele que fez isso porque está ganhando dinheiro e, mesmo assim, nem trabalha lá. Yusuf diz a ele que Enver certamente não pagará o aluguel. Arif pede que ele pare e diz que Enver pagará o aluguel quando ganhar dinheiro. Yusuf diz que vai morrer esperando e que sabe que gastou muito dinheiro para pagar a dívida de Talat. O velho careca pergunta ao filho onde ele conseguiu o dinheiro e Arif responde que foi ele quem pediu. Yusuf pergunta se lhe emprestaram dinheiro e Arif confirma dizendo que Kisme lhe emprestou. Irritado, Yusuf se pergunta por que ele dá dinheiro ao irmão e não a ele, que é o pai deles e eles estão necessitados. Arif se levanta da mesa com raiva e diz que é um idiota. Ele abre a porta do apartamento, mas Sirin o espera sorrindo e pergunta se ele irá ao refeitório para que possam ir juntos. Arif responde que primeiro precisa fazer alguma coisa e se prepara para ir embora. Seida desce as escadas com Arda e Arif a cumprimenta. Seida o insulta e diz que pensava que ele era seu amigo e que podia confiar nele. Ela contou-lhe o seu segredo e ele contou a Henry. Arif jura que não foi ele e Seida diz-lhe que não há outro motivo para ele ter vindo procurá-la hoje, pois só ele e Kisme sabem. Arif jura novamente que não contou nada a Henry, mas Seida, muito chateada, manda ele não xingar tanto e vai embora.
Arif diz a ele que não se importa se acredita nele ou não e que não pretende discutir tão cedo. Sirin fica surpreso. Seida sai do prédio e em ver cumprimenta Seida. O velho sorrindo diz que estava esperando por Arda, mas Seida responde que não vão mais deixá-lo com ele. A partir de agora Arda não se separará dela. Enver fica surpreso e Arif e Sirin também passam e o cumprimentam. Enver diz que tudo está muito estranho hoje. Enquanto Arif e Sirin caminham rapidamente, Sirin pede que ele pare, mas Arif diz que tem muito o que fazer. A maluca ondulada informa que acha que sabe como Henry descobriu. Arif avisa que eles conversarão mais tarde e pede que ele não se atrase para o trabalho. Sirin conta que foi Kisme e Arif não acredita nele. Sirin promete e revela que Kisme e Henry estão namorando. Arif para surpreso e Sirin conta que Kisme veio procurar Henry no refeitório outro dia. Arif fica muito surpreso e diz que Henry certamente teria algum problema jurídico. Sirin conta que ela mesma os viu sair de mãos dadas e não quis contar a ninguém porque desde o que aconteceu com sua mãe ela decidiu ser boazinha e não se envolver nas coisas das pessoas, mas não conseguiu evitar. Arif pergunta se é certo que os viu sair de mãos dadas e Sirin confirma. Arif avisa que está bem e Sirin se despede para ir trabalhar. Poucos minutos depois, Arif liga para Kisme, que atende e a primeira coisa que diz é que sabe que está chateado, mas Henry tinha o direito de saber a verdade. Por outro lado, Bahar volta ao prédio onde mora a velha. Ela se certifica de que ninguém está olhando para ela e se aproxima da porta da frente, que está fechada. Mas ele aproveita que uma mulher sai para entrar. Bahar toca a campainha do apartamento e quem sai agora é a filha da velha que a cumprimenta. Ela pergunta o que ele precisa, mas um Bahar nervoso responde que acha que está errado. A velha pergunta lá de dentro quem ela é e a filha responde que elas estão erradas. Bahar se despede e desce. Nesse momento, a funcionária que os atendeu na noite anterior chega e avisa ao patrão que ela é uma das que vieram. Bahar fica assustado quando a senhora exige que ele venha e diga quem ela é. Bahar corre para o primeiro andar e a filha da velha manda o funcionário pegá-la. Bahar não consegue abrir a porta e o funcionário a impede. Bahar coloca-a contra a parede e ameaça-a, dizendo que se a denunciarem, ela também dirá à polícia que está a trabalhar como imigrante ilegal e não poderá regressar à Turquia. A mulher manda ela ir embora e Bahar pergunta onde estão as panelas. O funcionário diz que ela jogou no lixo perto do mercado. Bahar pede desculpas por ameaçá-la, mas só quer evitar problemas maiores. A funcionária diz que está bem e abre a porta para ela escapar. Bahar vai até a lata de lixo perto do prédio. A senhora encontra os potes dentro dos sacos e sai rapidamente. Seida chega com Arda na casa de Fazile, que abre a porta e os deixa entrar. Seida o apresenta ao filho e Fazile cumprimenta o menino dizendo que já o tinha visto antes. Seida conta a ele que lhe ocorreu que Arda precisava de uma mudança, porque o coitado fica muito entediado sentado em casa o dia todo. Fazile diz que entende, mas teria sido melhor tê-lo avisado antes de trazê-lo porque ele não gosta de imposições. Seida não a entende e Fazile diz que ela quer dizer que as coisas são garantidas, não avisando ou pedindo permissão de antemão. Seida avisa que hoje ele saiu tarde de casa e por isso não pôde contar, então pede que ele não se preocupe porque o filho não faz travessuras, ele se comporta bem e pode dar à casa a alegria que ela precisa. Fazile avisa que sua casa não é adequada para crianças. Seida olha para ela e pergunta por que ela é adequada para Nizam e Doruk e não para seu filho. Fazile diz que ela não entende e Seida informa que Bahar disse a ela que ela convidou Nizam e Doruk para irem à sua casa. Fazile explica que ir à casa de outra pessoa porque foi convidado é muito diferente. Se ele tivesse contado antes ele teria dado a sua opinião. Além disso, ele a lembra que esta casa é seu local de trabalho e que ela não deve trazer filhos. Arda vê Raif entrar na sala e se aproxima dele, pois a cadeira de rodas chama sua atenção. Fazile conta a Seida que seu filho Raif também não gosta de ver crianças correndo pela casa. Raif diz que ela não deveria falar por ele, pois tudo que a incomoda o agrada. Fazile fica chateado e Seida corre e abraça Raif enquanto agradece. Ela diz ao chefe para não se preocupar com Arda porque ele não vai incomodá-la. Fazile sai irritado e Raif pergunta a Seida como ela pode trazer a criança. Seida pede para ele não começar porque ele é o herói dela e não deveria estragar isso. Raif aparece com Arda e o menino não fala nada. Ele conta a Seida que o menino fala tanto que fica calado por causa dela e pede que ela aprenda com o filho.
Então Seida diz a ele que seu filho não fica calado e Raif fica incomodado. Seida diz a ele que existem crianças diferentes e seu filho é único. Ela está levando Arda, mas Raif pergunta se foi ele quem eles negociaram. Seida confirma e ele diz a Seida que gosta do filho dela e ela pode trazê-lo todos os dias. Seida fica feliz e vai atender uma ligação de Bahar que está em um ponto de ônibus. Ela avisa Seida que já está com os potes. Seida lembra que deve entregá-los antes das 12 porque Bersan já ligou 2 vezes para ela. Bahar pede que ela não se preocupe porque ainda dá tempo, ele levará as panelas para lavá-las e depois entregá-las. Bahar desliga a ligação e percebe que um homem careca está parado ao lado dela olhando para ela. Kisme está trabalhando em seu escritório. De repente alguém bate na porta e ela permite que ele entre. Henry chega e eles se cumprimentam e se abraçam. Kisme pergunta como foi e Henry responde que foi muito ruim. Ele disse a Seida que encontraria seu filho, mas ela ficou muito nervosa e temeu que Arda fosse tirada dela. Kisme diz que se confirmarem que as crianças foram trocadas, eles as levarão embora. Kisme então pede a Henry que se sente enquanto ele faz café para ela. Henry pega a mão dela e diz que não quer café, só quer que ela fique com ele. Eles se sentam e Kisme diz a ela que Arif ligou para ela e perguntou se eles estão juntos. Henry pergunta o que ele lhe contou e Kisme responde que sim, ele também confessou tudo ao irmão Arif, desde o relacionamento deles até o fato de ter sido ela quem lhe contou sobre a criança, mas depois ele desligou na cara dela. Henry abraça e Kisme pergunta se ele tem certeza que quer tirar o filho biológico dos pais que estão com ele. Henry responde que sim, mas eles nem sabem em qual hospital Seida deu à luz. Kisme diz que ela sabe. Henry se surpreende e abraça, depois diz que tem sorte de tê-la. Chegando em casa, Bahar tira uma panela dos sacos e percebe que está completamente queimada. Ela fica apavorada e não sabe o que fazer, e tira o resto das panelas para verificar, estão todas queimadas. A senhora está com muito medo. Seida começa a limpar o armário de Fazile e ao abrir uma das gavetas percebe que ela tem fundo duplo. Ela retira uma das mesas e vê que ali estão escondidas diversas joias caras e luxuosas. Seida as observa e as admira, mas então percebe que isso está errado e deixa tudo no seu devido lugar. De repente, Fazile chega e avisa que ela mesma limpa o armário e pode ir limpar os tapetes. Seida diz que está bem e sai do quarto. Fazile fecha rapidamente a porta do armário com uma chave. Arda está no quarto de Raif com um carrinho de brinquedo. Raif diz a ela que se gostou vai dar para ela, pois fica nervoso ao vê-lo. Bahar pega seu telefone e liga para Seida. Ela pergunta se ele já saiu, mas Bahar diz que ainda está fora. Seida pergunta o que ele está esperando porque vai se atrasar. Bahar diz a ele que eles colocaram as panelas no fogo e elas queimaram. Seida não consegue acreditar e Bahar informa que as panelas estão tão queimadas que têm o fundo preto. Seida diz a ele que é impossível para eles cozinharem à noite e ele certamente os viu errado. Bahar diz a ele que eles estão queimados e incendiados, então ele irá apenas limpá-los e levá-los embora. Seida diz a ele que ele não pode aceitá-los assim, depois pede que ele desligue para pensar no que fazer. Bahar não sabe em que confusão eles se meteram e o que farão. Seida continua limpando enquanto pensa muito preocupada. Raif entra na sala com Arda e liga várias vezes para Seida, mas ela está tão distraída que não o ouve. Finalmente ela o faz e Raif pergunta se algo está errado. Ela olha para ele e diz que ele tem que ir embora porque algo muito ruim está acontecendo. Fazile entra e Raif avisa a mãe que Seida irá embora porque o filho está com febre. Fazile não se opõe e pede que eles vão ao hospital. Ao se preparar para sair, ela ouve como Raif começa a reclamar com a mãe sobre o passado e como o deixou sozinho e doente quando era criança por ir a uma festa. Eles discutem muito e Seida não aguenta. Ela volta para dizer que já basta. Raif tem que respeitar sua mãe e entender que milhares de pessoas sofreram acidentes como o dele e ainda piores, e continuaram muito felizes com suas vidas e Fazile sendo uma grande escritora. Ela deveria saber ler o filho e entender por que ele não gosta de sair ou ver gente, em vez de se fazer de vítima para cuidar dele. Seida sai de casa com Arda e Fazile e Raif ficam muito surpresos. Sen está em seu escritório e bate as botas no chão. Ele olha para o celular e já são 12h10. Ele se levanta com raiva e Bersan se assusta. O criminoso avisa que já se passaram 10 minutos e seus amigos ainda não chegaram. Bersan nervosamente avisa que virão.
Talvez haja trânsito, mas ela tem certeza que chegarão. Ela pede que esperem mais um pouco. Sam diz que claro que vão esperar por eles têm todo o tempo do mundo para isso. Então ele diz a ela que vai esperar mais um minuto e abre uma pasta na frente de Bersan. Ela vê que contém uma tesoura grande e uma faca. A mulher fica apavorada. Por outro lado, Arif chega ao refeitório e pergunta a Sirin se Henry já chegou. Ela diz que já chegou e pergunta a Arif se ele está bem. De repente, Henry chega ao refeitório e Arif informa que já fez o que lhe pediu em relação aos impostos. Henry agradece e pede a Arif que se sente e converse um pouco. Arif diz que entende que está chateado por não ter contado a ele sobre o filho e entende se ele não quer que ele trabalhe mais, mas não pôde porque Seida pediu que ele não o fizesse. Henry diz que não está bravo com ele por isso. Na verdade, ele queria dizer a ela que sente vergonha por não ter contado a ela sobre seu relacionamento com Kisme. Eles não queriam esconder, mas tudo aconteceu muito rápido. Ele confessa que tem muitos sentimentos por Kisme. Sirin diz profundo e Henry pede que ele cuide de suas coisas. A maluca ondulada pede desculpas, mas zomba dizendo que já ouviu isso antes. Henry diz a Arif que quer que ele continue trabalhando para ele e pergunta se ele acredita nele. Arif responde que acredita nele e Henry agradece. Antes de partir, Arif esclarece a Henry que não importa os problemas que ele tenha com Seida, ela deve saber que ele sempre apoiará a amiga. Henry diz que concorda e vai embora. Sirin olha para Arif. A senhora que dirige o percurso escolar pede a Nizam que avise a mãe que amanhã irão buscá-los nos correios porque não irão à sua rua. A menina pergunta o porquê e a senhora diz que a mãe já sabe. Uma menina se intromete e diz que é porque a mãe disse que não quer que ela entre naquele bairro. Nizam pergunta por quê e a menina responde que é perigoso. Nizam pergunta por que ele está e Doruk pergunta se é porque ele pode ser atingido por um raio. Outra menina responde que não, mas que lá não mora gente boa, lá mora gente vulgar e até assassinos. Nizam diz que não é verdade. Doruk diz que seu amigo Arif não é um assassino. A senhora ordena que fiquem quietos. A menina olha para eles com ódio e Nizam se preocupa. Enver corre para receber os netos e os cumprimenta. Eles perguntam sobre sua mãe e o velho diz que Bahar tinha que fazer algo importante com Seida, portanto, eles terão que ir com ele à alfaiataria. Nizam diz a ele que eles precisam contar algo para sua mãe e Enver diz que ele fará isso quando chegar. Aí ele os percebe tristes e pergunta o que há de errado, depois os leva à alfaiataria. Seida e Bahar estão sentados na sala, mas há outra pessoa ao lado deles chorando desesperadamente. É Bersan quem tem o cabelo cortado e destruído. Seida diz-lhe que é claro que foi um acidente. Bersan fica chateado e grita que chama isso de acidente, porque Sam disse para ela não voltar sem a mercadoria e agora o que ela vai dizer a ele, que usaram as panelas e queimaram todas as suas mercadorias. Bahar diz que eles deveriam falar com Kisme, e Bersan pergunta quem ela é. Bahar diz a ele que ela é irmã de Arif. Bersan diz que Arif não tem irmãs, mas Seida lhe conta que Yusuf teve uma filha com outra mulher e Kisme é uma advogada muito boa e tem muitos contatos, ela poderá ajudá-los. Bahar com certeza falará com ela, mas Bersan chora e diz que ela não serve para eles porque não é coisa de advogado. Seida avisa a Bersan que não pode fazer uma cirurgia plástica e se mudar para Miami porque eles não têm dinheiro para isso. Bahar se convence de que a única alternativa que eles têm é falar com Kisme. Bersan diz-lhes para compreenderem que nenhum advogado pode ajudá-los e depois grita com Bahar que ela está profundamente envolvida nisso. Da mesma forma, Bersan pergunta a Sera se ele não lhe contou sobre as fotos. Bahar pergunta nervosamente a que fotos ela se refere e Seida diz que tiraram fotos dela entrando e saindo como entregadora, por isso não podem ir à polícia porque vão dizer que ela é a líder da rede. Bahar se levanta e diz com raiva que irá à polícia. Bersan grita com ela que ela está louca porque aqueles caras vão matá-los. Mas Bahar acusa Bersan de tê-los metido naquela confusão e ela é toda culpada. Ele avisa que se ela não ficar quieta ele a matará. Bersan diz a ele que eles sabiam no que estavam se metendo porque quem paga tanto pela comida. Bahar diz que irá ver Enver e explicará tudo para ela, depois trará as crianças e elas ligarão para Kisme. Enver está tirando medidas de um cliente e as crianças o observam. Bahar sai do prédio e ao entrar na alfaiataria fica chocado ao ver o cliente de seu pai. Sam olha para ela e Bahar não sabe o que fazer. Então ela pergunta a Enver o que ele quer para o jantar e o alfaiate lhe diz qualquer coisa e ela pode perguntar às crianças.
Sem sorri e diz a eles até mais tarde. Enver sai e diz a Bahar que crianças sempre lhe trazem sorte, porque aquele homem encomendou 5 camisas para ele e ele está muito feliz com isso. Bahar o parabeniza e vai embora. Enver volta e pede desculpas a Sem. O malfeitor pergunta se aquela mulher é sua filha e Enver responde que sim, embora tenha outra filha chamada Sirin, mas as ama igualmente. Bersan tenta pentear o cabelo e pergunta a Seida se Bahar não está mais com Arif. Seida o incomoda e conta que ele lhes contou que iam morrer e pergunta por Arif. Ela grita com ele que não se importa com isso e Bersan pede que ela não grite com ele. Bahar entra no apartamento de Seida e pede às crianças que se tranquem em um quarto e não saiam até que ela avise. Então Bahar avisa Seida e Bersan que Sem está na alfaiataria e não pode deixá-lo sozinho com Enver. Seida e Bahar pedem a Bersan que cuide dos filhos e eles vão embora. Ela implora que não demorem para voltar. Bahar e Seida param antes de sair do prédio e Bahar diz que eles precisam de um plano porque Sem já a viu. Eles veem Yusuf e dizem para ele ligar para Enver rapidamente porque um dos canos de água quebrou. Yusuf vai até o negócio, mas volta e avisa que não tem ninguém, o negócio está fechado. Bahar e Salida correm em direção ao local e veem que está mesmo fechado. Bahar fica ainda mais assustado ao ver o telefone do pai sobre uma mesa. As mulheres voltam e Yusuf pergunta em que andar o cano estourou, mas Bahar diz ao velho careca que não é nenhum. Kisme e Henry descem a rua e veem uma família. A advogada diz a ele que tem um bom contato para alguém que consegue encontrar até uma agulha no palheiro e perguntou a ele. Então Henry pede que ele não se preocupe porque o encontrará em alguns dias. Henry diz a ele que ele é um homem de sorte por tê-la conhecido. Ela diz a ele que só tem bons contatos. O telefone de Kisme toca e é Bahar, mas Henry pede para ele não atender porque ele e Seida certamente querem confundi-la e tirar vantagem. Kisme não atende a ligação e Henry agradece. Depois pede para ele não lidar com eles durante a busca e não deixar que os confundam. Kisme confessa que não pretendia responder porque não quer falar com Bahar, pois está zangada com ela depois de todos os danos que causou ao irmão Arif. Henry diz que está bem e os dois continuam seu caminho. Nizam e Doruk contam a Bahar tudo o que disseram no percurso escolar sobre aquele bairro. Bahar pede que não prestem atenção neles porque ela já falou com a zeladora e irá buscá-los na porta como de costume. Depois ela pede às crianças que voltem para a sala. Doruk pergunta se eles foram punidos. Bahar responde que não, mas que ela teve um dia ruim. Seida sugere que Bahar ligue para Arif, mas ela diz que é uma má ideia porque eles podem colocá-lo em apuros. Seida diz que é verdade. De repente, Bahar recebe uma ligação de um número desconhecido e Bersan pede que ela atenda agora mesmo. Ela obedece e ao fazê-lo ouve uma mulher que se apresenta como Susan, mãe de uma das companheiras de viagem de seus filhos. Bahar conta que já deixou claro que o carro deve buscar e deixar os filhos na frente de casa. Susan diz a ele que achou que deveria dar uma olhada no bairro por si mesma e agora confirma que não vai deixar a estrada entrar naquele lugar. Bahar pergunta se ela está na frente do prédio e desce rapidamente. Ao sair, Bahar reconhece a mulher, que está vestida com muita elegância e em um carro luxuoso. Susan diz que é claro que ele a reconheceu à primeira vista, já que nenhum de seus vizinhos se parece com ela. Bahar responde que é verdade, ninguém naquele bairro usa roupas caras, joias ou tem motorista. Porém o que seus vizinhos querem é que as crianças recebam uma boa educação para terem um futuro melhor e ao mesmo tempo vez que tentam que os seus filhos subestimem as pessoas por causa do seu nível econômico. Susan lhe disse que o ponto de sua visita é esse que no dejará que sus hijos estén em peligro a diário ao ter que hacer uma parada em esse bairro. Bahar lhe disse que sus hijos são tão preciosos como o resto y lhe grita que essa ruta entrará e ponto. Susan diz a ele que não é assim, seus filhos só entraram naquela escola graças ao Sr. Nezir. Ela deveria pelo menos estar grata e saber o seu lugar. Bahar repete com raiva que o ônibus entrará naquela rua. Susan, sorrindo, diz que mesmo que ele consiga convencê-la, não conseguirá lidar com o marido Senair, que se preocupa ainda mais. De repente vemos que um travesti se aproxima do motorista de Susan e pergunta muito carinhosamente onde está seu chefe porque ele sente falta de ver seus lindos olhos. Susan fica surpresa e Bahar diz ao travesti que é a senhora que veio e não o homem que ela procura. Susan entra no carro e vai embora. O travesti diz a Bahar que ouviu o que eles estavam conversando e queria dar uma lição naquela senhora. Bahar diz que ela é adorável.
Enver chega na cafeteria de Henry e cumprimenta Sirin. Ele apresenta Sam para sua filha como seu novo cliente. A louca ondulada diz que está encantada em conhecê-lo e Sam a cumprimenta. Enver conta a Sirin que aquele homem entrou por acaso na alfaiataria e enquanto conversavam mostrou-lhe uma amostra de camisas e decidiu fazer um pedido de 5 camisas. Depois foram comprar o tecido e agora vieram tomar café. Sirin diz-lhe que se saíram bem, ela os convida a sentar-se sérvios. Os 2 cavalheiros pedem chá e sentam-se. Sam diz a Enver que se esqueceu de fazer uma ligação e diz que irá fazer isso com a permissão de Enver. O criminoso sai do refeitório e liga para Bersan e manda ele soltá-lo. Ela, muito assustada, avisa que ia ligar para ele agora, e avisa que houve um acidente e as panelas queimaram. Bersan fica chateado e pede desculpas a Sam dizendo que a culpa não é dele porque ele nem estava com eles. Bersan recebe instruções de Sam e chorando diz que irão agora mesmo e desliga a ligação. Bahar pergunta o que ele disse e Bersan responde que lhe disse que as panelas estão queimadas. Seida diz que ouviram isso e pergunta o que mais ele disse. Bersan, chorando, avisa que em 20 minutos um carro estará esperando por eles no parque e eles devem entrar, caso contrário ele matará primeiro Enver e depois eles. Bahar diz que não há outra opção senão ir à polícia e foge. Arif chega ao refeitório e cumprimenta Enver, ele também cumprimenta Sam. Ele então avisa ao alfaiate que tem trabalho no escritório e vai embora. Enver sugere que Sam volte porque ele fechou a alfaiataria e deixou o celular lá e as meninas vão se preocupar. Sam diz que concorda e pede a conta a Sirin, mas Enver pede que ele pague e Sam agradece. Aí o criminoso avisa Enver que vai embora e se isso parecer rude, o alfaiate diz que não há problema porque sua alfaiataria fica muito perto. Enver se despede de Sam e Sirin e vai embora. Sam se despede de Sirin e a maluca ondulada manda ela voltar logo. Sam olha para ela atentamente e diz que com certeza voltará. Ele sai do refeitório muito chateado. Yusuf está assistindo TV e adormeceu. De repente alguém bate à sua porta e o velho cocolizo se abre. Bahar e seus amigos confiam as crianças a eles, mas Yusuf grita que não quer crianças em sua casa. Seida grita para ele parar de reclamar porque eles têm que ir ao hospital porque Enver está doente. As mulheres vão embora e Yusuf diz que está farto. Doruk pede a Yusuf que não fique muito zangado e o chama de avô. O velho cocolizo fica ofendido porque o chama de avô e pergunta se ele é velho demais para isso. Doruk responde que sim e Yusuf manda as crianças entrarem. Enquanto isso, Bahar e seus amigos saem correndo de Tarlabazi. Enver chega ao bairro e pela janela Yusuf pergunta se ele não estava no hospital. Enver responde que não e pergunta por que deveria estar. Yusuf conta a ela que deixaram os filhos com ele e as 3 mulheres fugiram porque disseram que Enver estava no hospital. O alfaiate diz-lhe que está muito bom e com certeza ele ouviu mal. De repente, Doruk e Nizam empurram Yusuf e saem pela janela e cumprimentam o avô. Yusuf diz a Enver que, já que está curado, ele deveria levar as crianças e se pergunta para onde foram as mulheres. Enver diz que não sabe. Bahar e seus amigos continuam correndo e chegam a uma delegacia. Bahar está na porta e um policial pergunta se ela tem algum problema. Ela lembra que aqueles homens tiraram fotos dela e tem suas informações. Bahar balança a cabeça e todos fogem. Enver leva os netos e Arda ao apartamento e pede que tirem os sapatos. Nizam conta a Enver que sua mãe disse que suas costas doíam e ele estava no hospital. Doruk confirma que disse isso. Enver mente para eles dizendo que disse a Bahar que suas costas doíam e que ela deve ter pensado que foi para o hospital. Ele então conta às crianças que deixou o celular na alfaiataria, mas que elas ligarão para a mãe mais tarde. Ele convida as crianças para dentro. Bahar e suas amigas estão muito cansadas e esperam no parque. Sam chega em uma van e manda entrarem. Eles obedecem e o carro começa a andar. Sam pensa e pede seus telefones. Eles entregam para ela e ficam com medo do que pode acontecer. Sirin atende alguns clientes e ouve que Arif está conversando ao telefone com Enver. Arif desliga e Sirin pergunta o que aconteceu. Arif diz que Bahar não aparece e eles estão preocupados. Sirin pergunta se ele ainda está seriamente interessado em sua irmã e ele tem dificuldade em acreditar. Arif responde que é normal que alguém desapareça, seja quem for. Sirin diz a ele que Bahar lhe causou mal e que se fosse ele ela não se preocuparia com o que aconteceu com ele.
Arif pede que ela seja mais clara. Sirin se sente e diz que se sacrificou muito e cometeu um erro, mudou a vida pela irmã e ainda se preocupa com ela. Arif diz que já superou o amor de Bahar. O que o preocupa é que ele deixou os filhos com Yusuf com a desculpa de que Enver estava no hospital e o pior de tudo é que Bersan está com eles. Sirin diz que eles devem estar com problemas, pois recentemente os ouviu falar sobre uma situação muito delicada e que poderiam ir para a cadeia, mas não entendeu muito bem a que se referiam. Arif não acredita e pensa que eles estavam falando de outra coisa. Sirin diz que não sabe e que espera que não estejam envolvidos em nada estranho. A louca continua com seu trabalho e Arif fica perturbado. Sem leva as mulheres e elas ficam com muito medo. À noite, o caminhão de Sen estaciona no meio da floresta. O criminoso desce e olha desafiadoramente para as mulheres, depois manda que saiam, elas obedecem e Sen manda que fiquem na frente dele. Bahar diz a ela com a voz quebrada que eles sentem muito por terem danificado os potes e nunca foi sua intenção fazê-lo porque eles não sabiam a verdade. Sen se aproxima dela e pergunta o que ela quer dizer. Eles tinham alguma ideia do que ela queria dizer com o que eles realmente estavam fazendo. Ela implora que ele os deixe ir, já que eles têm filhos e promete não contar nada a ninguém. Sen agarra o rosto dela e pede para ela não ter medo porque todos podem errar e o melhor é que todos pagam pelos seus erros. Sen garante que eles pagarão pelos danos que causaram e Bahar diz que eles não têm dinheiro e sabe como está a situação deles. Sen diz que só existem 3 potes e como ele é um homem misericordioso, ele os dará a oportunidade de pagar seus potes em prestações. Bersan concorda. Sen avisa que a primeira entrega será na próxima sexta-feira com 100.000 liras. Bahar pergunta por quanto tempo eles devem fazer as entregas. Sen avisa que serão apenas 4 parcelas e depois serão gratuitas. Ele avisa ela que levará seu carro enquanto eles aproveitam a noite silenciosa naquele local. Se avisarem a polícia ou qualquer outra pessoa, ele fará questão de enterrá-los debaixo de uma árvore. O homem perverso entra em seu carro. Mais tarde, Enver se aproxima e diz a Sirin e Arif que eles deveriam ir à polícia ou consultar Kismet. Sirin avisa que isso não é possível, pois eles saíram do prédio por conta própria. Arif diz que é verdade e o melhor seria esperar. De repente a porta toca e Enver corre para abri-la junto com as crianças. Eles veem que é Bahar com Seida que estão carregando uma caixa e sorrindo dizem às crianças que eles trouxeram-lhes uma surpresa. Um confuso Enver conta à filha que eles estavam muito preocupados, mas Bahar segue em direção à sala e avisa que foi buscar uma surpresa. Arif vê Bahar e explica que veio porque Enver estava preocupado. Se despede Doruk pede que ele não vá embora porque tem que ver a surpresa especial que sua mãe trouxe. Arif aceita e Bahar, antes de abrir a caixa, explica que tiveram que sair algumas horas com Bersan para conseguir a surpresa. A senhora abre a caixa e as crianças ficam felizes ao ver um gatinho. Sirin diz que demoraram tanto para trazer aquele gato sarnento. Arif os parabeniza e se despede. Sirin avisa que irá com ele e pergunta se quer que ele o procure amanhã para que possam ir trabalhar juntos. Eles saem e Bahar se sente tão mal que vai para o quarto e se deita. Ela olha para uma fotografia de Sarp. Kismet se encontra com uma pesquisadora, que lhe dá informações sobre as crianças que nasceram no mesmo hospital e no mesmo dia que Arda. O primeiro filho se chama Mura e seus pais são professores. O menino é um excelente aluno. O segundo filho se chama Satyumis que tem 7 irmãos e só mora com o pai porque sua mãe faleceu. O trabalho da família é coletar lixo e o pai já foi preso diversas vezes. Kismet agradece pelo bom trabalho e pede que ela vá embora. De repente vemos que há um homem ao lado dela. É Sen e eles sorriem. No dia seguinte, Bahar está bebendo água na cozinha de Seida e Bersan pergunta onde ela está. Bahar avisa que ele e Seida devem estar se atualizando. Bersan fica chateado porque está demorando muito e Seida começa a conversar com seu ex-amante Hikmet. Bahar pede que ela entenda porque foi Hikmet quem concordou em emprestar-lhes o dinheiro. De repente, alguém bate na porta e ao abri-la Seida chega ao apartamento e avisa que não recebeu o dinheiro porque infelizmente Hikmet foi capturado ontem à noite. Quem sabe que crime ele cometeu agora? Bahar pergunta como eles vão encontrar tanto dinheiro em 2 dias. Seida olha para Bersan e lembra que tem um carro, só falta vendê-lo e Bahar fica entusiasmado com a ideia. Bersan confessa-lhes que aquele carro não é dela, apenas lhe emprestam para trabalhar. Seida com raiva diz a ela que eles certamente lhe emprestaram dinheiro para enganar idiotas como eles e se exibir. Ela começa a bater nela e Bahar o separa.
A senhora diz-lhes que lutar é inútil e pergunta-lhes o que acontece se não conseguirem o dinheiro. Bersan diz a ele que eles vão matá-los e que só há uma maneira de conseguir esse dinheiro, eles têm que roubar. Seida pensa um pouco e diz que não quer morrer, ela tem que viver por Arda e fará de tudo. Bahar pergunta se eles enlouqueceram e diz que isso não é solução, eles não são ladrões. Seida pede que ele pense em seus filhos e Bahar se recusa a fazer isso só por eles. De qualquer forma, se forem descobertos irão para a cadeia e seus filhos ficarão sozinhos. Bersan ignora e pergunta a Seida se ela conhece alguém que possa ser roubado. Seida responde que a única opção que eles têm é a senhora Fazile e seu filho. Ela viu algumas joias caríssimas em seu armário. Bahar diz a ela que não é possível que ela queira roubar aqueles que ajudaram. Seida diz a ela que eles também não são culpados do que está acontecendo com eles só precisam do dinheiro e sair do problema. Bahar, muito decepcionado, diz a ela que eles não farão isso. Se ela roubar de Fazile ela não a considerará mais sua amiga nem olhará para seu rosto novamente. Ela diz a eles que o melhor seria tentar falar novamente com Sen e explicar-lhe que eles não têm como pagá-lo, pois não faz sentido ele matá-los porque assim não receberá seu dinheiro de volta. Bersan diz a ela que ela é uma mulher muito ingênua se pensa que ele os deixará vivos depois de contar isso. Seida olha atentamente para Bersan e diz que Bahar tem razão, eles não são esse tipo de pessoa e deveriam esquecer o roubo. Bahar fica feliz em saber que Seida pensa com lógica e diz que ela mesma falará com aquele homem. Depois se despede e vai embora. Seida avisa a Bersan que eles cuidarão do roubo sem que Bahar descubra. Bersan diz que está tudo bem. Bahar volta para casa e vê que Nizam está fazendo o dever de casa enquanto Enver e Doruk adormecem na sala. A senhora aproxima-se da filha e felicita-a porque cumpre sempre seus deveres. Então eles veem que Doruk está sorrindo durante o sono e presumem que o menino está sonhando com seu pai e se perguntam o que acontecerá em seus sonhos. Vemos que o pequeno Doruk está sonhando que vai se casar com Seida. Enver pede à noiva que beije o noivo e Seida dá alguns beijos nas bochechas de Doruk. O menino não para de sorrir, mas depois acorda. Bahar pergunta se ele está se sentindo bem, já que não comeu nada desde a manhã. Doruk diz que sim, mas sua mãe diz que vai preparar um chá de menta e limão para ele. Enver se levanta e diz que precisa trabalhar para terminar as camisas que o Sr. Sen lhe encomendou. Bahar permanece em silêncio, suspira e se pergunta o que fará agora. Seida está assistindo televisão com Bersan, que lhe pergunta quanto custarão as joias da senhora Fazile. Seida responde que elas têm pedras grandes, então podem custar 100 mil. Bersan diz a ela que não valem o mesmo quando compradas e vendidas e que ela deveria comprar mais joias. Seida se irrita e pede para ele calar a boca. A porta toca e quando Seida abre ela vê Sirin, que entra e avisa que veio visitar o vizinho e para tomar um café. Ela lhe dá as roupas que havia emprestado e ele diz que recebeu o pagamento para poder comprar roupas para ela e para o pai. Sirin entra na sala e se senta, cumprimenta Bersan e lhe diz que não tiveram oportunidade de conversar. Ela pergunta se é ex-namorada de Arif, assim como Bahar. Bersan responde que sim. Sirin lhe diz que antes eles se odiavam e agora parece que são melhores amigos. Bersan diz a ela que pensa o mesmo dela e de sua irmã, agora elas parecem mais próximas do que antes. Seida vai até a cozinha, mas avisa a Sirin que já ficou sem café. Sirin avisa que ela pode tomar chá, ela fica ali mais um pouco incomodando-os. Bahar está no apartamento dela e se lembra com muito nervosismo das palavras de Sen quando ele disse a ela que qualquer um pode cometer um erro, mas o importante é que paguem por isso. Ela pega um copo d'água e entra no quarto onde as crianças dormem. Um preocupado Bahar lembra que Seida lhe disse que se roubassem era para os filhos e para sair daquele grande problema. Doruk acorda e avisa que está com dor de estômago e começa a vomitar. Bahar o ajuda a ir ao banheiro. No dia seguinte, Bahar está com Doruk no sofá e pede para ele beber água, pois segundo Iriel ele deve se manter hidratado. Doruk diz que não quer porque seu estômago ainda dói. A rota da escola chega por Nizam e Bahar a acompanha até a porta. Ela pede que ele diga à escola que seu irmão está doente. Doruk aproveita para ir até a cozinha e devolver a água para outro recipiente. Bahar ao retornar o parabeniza por ter bebido. Ao mesmo tempo, na casa de Fazile, Seida serve chá para ele enquanto toma um café da manhã e tanto Raif quanto sua mãe percebem que Seida está tremendo e parece nervosa. Fazile pergunta se ela está bem, Seida responde que sim e que se ela permitir irá limpar o quarto. Fazile diz a Raif que Seida não é boa no que faz, mas acha que ela pode melhorar.
Raif bebe e diz que pelo menos prepara melhor o chá. Seida entra no quarto de Fazile e reza para que Deus a perdoe. Ela se aproxima furtivamente e consegue abrir a gaveta onde estão escondidas as joias, mas de repente Fazile a chama da sala de jantar. Seida vai rápido e a senhoria manda ela colocar 2 fatias de pão para brindar. Ela vai até a cozinha onde recebe um telefonema de Bersan, que pergunta se ela já comprou as joias. Ela responde que ainda não e que ele não deveria ligar novamente porque ela está morrendo de nervosismo. Seida traz o pão torrado para a mesa e Fazile pede que ela não limpe o quarto por enquanto, pois ela se preparará para sair por um momento. Seida diz que então limpará o quarto do menino rico. Raif começa a rir alto ao ouvi-la e então Seida se corrige e pede perdão. Ela vai embora. Fazile, surpreso, diz que é desrespeitoso ele falar assim, mas Raif, tentando se acalmar, diz que o mais engraçado foi ver a cara dele quando Seida o chamou assim. Fazile sorri e diz isso desde que ele sorri, então está tudo bem. Por outro lado, Arif chega ao refeitório e pergunta novamente a Sirin o que aconteceu. A louca ondulada responde que está tudo igual, embora precisem de um chefe. Arif pergunta o que ele quer dizer. Sirin diz que não sabe se tem alguma coisa a ver com Kisme, mas Henry não veio ao refeitório. Ela pergunta se ele falou com Kisme sobre isso e Arif responde que isso é algo que não lhe corresponde. Sirin lhe serve um chá e diz que além disso está muito preocupada com a irmã porque aparentemente ela está com problemas. Ela, Seida e Bersan tornaram-se melhores amigos e isso não é normal. Antes de partir, os 3 deixam as crianças aos cuidados de Enver e ela também não acredita na história deles sobre o gato e que foram tão longe só por ele, estão tramando alguma coisa. Arif pergunta o que ela quer que ele faça a respeito e Sirin responde que eles podem segui-los para descobrir o que estão escondendo. Arif diz a ela que espionar pessoas não é certo, ele só ajudaria a barrar se ela lhe pedisse ajuda diretamente. Embora pensando nisso, ele não deveria se importar, ela é apenas sua vizinha. Sirin se levanta e fica animado. Seida está limpando a mesa da sala enquanto Raif assiste televisão. Fazile se despede e sai de casa. Seida se despede dela e o patrão pede que ela limpe as portas dos armários da cozinha. Seida avisa que ela fará isso. Então Seida, nervosa, espera Raif se distrair e corre para o quarto de Fazile. Lá ele abre o armário, depois a gaveta e pega as joias. Ela coloca tudo no lugar e ao fechar novamente a porta do armário se surpreende ao ver Raif bem na sua frente. Ele, completamente decepcionado, estende a mão e Seida, chorando, lhe entrega as joias. Raif sai da sala e Seida cai no chão arrasada. Fazile chega a uma simpática lanchonete e é gentilmente recebido. O escritor pede um chá verde. Depois ela se senta, pega um caderno e lê algumas anotações. Ouvimos a voz de Bahar dizendo que muitos não sabem que as mães também têm sonhos e sentimentos. Antes ela acreditava que sua mãe era um monstro porque ela os abandonou. Quando cresceu conseguiu entendê-la e entendeu que se fez isso foi porque não tinha outra opção, não estava feliz. Conforta o saber que não os abandonou porque não os amava, mas pensar sempre na tristeza que suportou. Fazile pega uma caneta e começa a escrever mais. Bahar dá água ao gatinho e Doruko lembra que o nome dela não é Kitten, mas sim Manji. A senhora diz-lhe que lhe deveriam dar outro nome e o menino pergunta-lhe por quê. Bahar acha que o nome é impróprio, mas o gatinho interrompe a conversa. Bahar dá um copo d'água para o filho e diz que eles deveriam encontrar um nome mais bonito para a gatinha como Lola ou Lili, mas Doruko diz que esses nomes são feios. Bahar pergunta se ele gostaria de ser chamado de Sarna e Doruko responde que gosta desse nome. Bahar diz que ele não desiste mesmo estando doente e pede que ele beba água. Bahar sai por um momento e Doruko se levanta e despeja a água na tigela do gatinho. Seida caminha lentamente em direção ao terraço onde Raif está com as joias ainda na mão. Ela se aproxima dele e diz que sabe que o que ele fez foi muito errado, mas ele tem um motivo e não teria feito isso se não tivesse um. Raif diz a ela que é isso que todo mundo fala e que ele também não suporta ver uma mulher chorar. Agora você sabe que ela vai implorar para você não contar à mãe dela, nem demiti-la, ou pior, não chamar a polícia. Seida diz que não tem medo de ir para a cadeia, porque neste momento ela se sente no inferno. Além disso, ela já sabe o que é estar ali. Raif olha para ela e manda que ela se sente. Então ele pede que ele conte o que aconteceu e seus motivos. Em Tarlabazi, Fazile chega à casa de Bahar que,
Ao abrir a porta e vê-la, não consegue evitar o medo ao se lembrar de quando Seida propôs roubar suas joias. Bahar pede que ele continue, mas antes de fechar Bersan chega com Arda e pergunta se viu Seida. Bahar responde que ela está trabalhando e fecha a porta. Ela avisa que Doruk está em casa hoje porque ficou doente. Fazile o cumprimenta e lembra que ele deveria beber muita água para melhorar. Ela se sente e diz a Bahar que veio falar sobre algo importante. Bahar diz que ela está bem e leva Doruk para a cama. Então ela senta na frente de Fazile e assustada pergunta se algo de ruim aconteceu com Seida. Na casa de Fazile, Seida contou tudo a Raif, chorando. Disse que não via outra saída para seu problema. Ele deve conseguir as 100.000 liras rapidamente ou sua vida estará em risco. Ela planejava pagar essa dívida, mesmo que isso lhe custasse uma vida inteira de trabalho. Seida se levanta e se despede de Raif, mas ele a impede e lhe oferece as joias. Seida confuso com a pergunta que ele faz, Raif pede que ele pegue as joias e pague sua dívida. Ela não os roubou, mas ele os deu a ela. Seida pergunta se são um presente do pai e ele diz que não, é um presente de outra pessoa. Seida os pega e Raif entra na sala. Na casa de Bahar, Fazile conta a ela que durante muitos anos se recusou a escrever enquanto tinha centenas de histórias dançando em sua cabeça. Tudo isso mudou no dia em que a conheceu. Ele se sentiu como um novo Fazile acordado e não consegue parar de pensar nela. Fazile conta a Bahar que uma história como a sua é o que ele procurou durante toda a vida, é o que o incentiva a continuar escrevendo. Ela diz a Bahar que sua verdadeira intenção é compartilhar sua história através de seu novo livro, mas para isso ela precisa de sua permissão e ajuda. Bahar, surpreso, diz que será um prazer ajudá-lo. Fazile avisa que terá lucro com as vendas e também irá à casa dele alguns dias da semana para conversar. A porta toca e quando se abre, Bahar e Fazile recebem Nizam. O escritor pergunta como foi a escola e Nizam responde muito melhor. Além disso, ele também melhorou o inglês porque estuda à noite com a mãe. Fazile pede a Nizam que nunca se esqueça da sorte que tem por ter uma mãe tão especial. Bahar chora de felicidade e eles se despedem dela. Fazile sai. Bahar e Nizam entram na sala para ver Doruk e Bahar pede à filha que ajude o menino a beber a água enquanto ele volta. Doruk diz a Nizam que não quer beber água, porque se beber vai vomitar de novo. Ele pede que ela aceite. Nizam diz que está bem e aceita. Bahar volta e parabeniza o filho, depois dá a boa notícia de que agora tem um novo e ótimo emprego. Os três se abraçam. No caso de Fazile, Seida está limpando os móveis e recebe uma ligação de Bersan. Ela ouve atentamente o que ele lhe diz e desliga a ligação com muita alegria. Seida corre até Raif e conta muito animada que um amigo de Bersan que trabalha no bazar viu as fotos das joias e parece que vai comprá-las. Raif apenas sorri. Seida diz com entusiasmo que está muito feliz e não sabe como retribuir o que ele fez por ela. De repente, Seida o abraça e diz que faria qualquer coisa por ele. Fazile abre a porta e presencia a cena. Ela pergunta o que o filho fez por ela. Seida, surpresa, conta que Raif lembrou que hoje é seu aniversário e a convidou para sair hoje à noite. Fazile diz que não acredita nela, mas Raif confirma as palavras de Seida e avisa a mãe que juntos eles vão sair e se divertir como qualquer outra pessoa. Ele pede para a mãe emprestar roupas para Seida. A funcionária diz que não é necessário, mas Raif diz que aí pede a Fazile que faça. À noite, Sirin chega sozinho do trabalho e cumprimenta o pai na alfaiataria. Enver a cumprimenta e pergunta por que ela não veio com Arif. Ela conta que ficou trabalhando no refeitório porque Henri não veio. Enver diz a ele que está tudo bem e que eles se encontrarão mais tarde em casa. Sirin entra no prédio. Bahar bate a porta de Seida, mas é Bersan quem a abre. Ela conta a ele que Seida tinha planos de sair esta noite com seu chefe Raif e vai se atrasar. Bahar diz que está tudo bem e pergunta se ele tem limão porque não tem mais para o chá de Doruk. Bersan entra na cozinha. Bahar recebe um telefonema de Yale, que diz que ele não pode vir esta noite, mas eles podem se encontrar amanhã para verificar Doruk. Bahar diz que está bem e recebe o limão de Bersan. Sirin sobe as escadas e a cumprimenta. Bahar pergunta se ela quer jantar com eles, mas Sirin responde que já jantou com Arif depois de um dia difícil de trabalho, então ela se despede e vai embora. Bersan pergunta a Bahar quem era a mulher que estava com ela à tarde e Bahar responde que é Fazile, o chefe de Seida, e ele pensou que ela tinha vindo lhe contar algo ruim. Bersan diz que não é possível,
pois eles concordaram em não fazer isso, eles entram em suas casas. Sirin os ouvia do andar de cima e se pergunta o que aquelas 3 mulheres realmente estão fazendo. Por outro lado, Raif já está vestido e Seida sai para o quarto de Fazília com um lindo vestido. Raif diz a ela que ela está muito bonita, ainda melhor do que a mãe. Seida, sorrindo, diz que Fazília também deve ter ficado linda quando era jovem. Fazília apenas olha para ela e pede que eles saiam. Enver está assistindo televisão com Atice na casa de Bahar. O velho fala com ela em voz alta como se realmente houvesse outra pessoa. Nizam espia por um buraco na porta de seu quarto e vê seu avô falando sozinho. Então ela se aproxima de Doruk e preocupada diz a ele que seu avô está falando sozinho e fica dizendo a Atice. Doruk diz que com certeza sua avó veio visitá-lo. Nizam diz que isso não é possível e assustada, ela olha para ele novamente pelo buraco. Seida e Raif estão em um carro luxuoso a caminho do jantar e Raif diz a ela que aquele vestido precisa de algo tão bonito quanto as joias que ele lhe deu. Seida diz que é da mãe, mas Raif responde que não desde o momento em que deu a ela e manda que ela use. Seida tira da bolsa e coloca os brincos e o anel. Raif olha para ela e diz que ela está perfeita agora. Na casa de Bahar, Enver termina o jantar, se despede da filha e vai embora. Nizam abre a porta do quarto e diz a Bahar que está com muito medo. Bahar a abraça e pergunta por quê. Nizam responde que seu avô estava conversando com a avó Atice. Eles estavam trancados quando ele ouviu conversando com alguém enquanto assistia televisão e ele dizia a Atice. Bahar segura o rosto da filha e tenta explicar a ela que seu avô amava tanto sua esposa que agora sente muita falta dela e é por isso que faz essas coisas. Doruk diz a eles que às vezes também conversa com seu pai e conta o que acontece em seu dia. Bahar pede a Nizam que não se assuste, pois é normal depois de perder um ente tão querido. Nizam diz que está bem e deita-se na cama com o irmão. Ela ouve Doruk começar a dizer bobagens porque está tendo alucinações. Nizam se levanta nervosamente e liga para a mãe. No apartamento de cima, Sirin dá um chá ao pai e pergunta o que mais ele tem para lhe contar, além da doença de Doruk. Enver pergunta do que ele está falando e Sirin lhe conta que sua irmã, Seida e Bersan vão a muitos lugares juntos. Aparentemente ela está com um pouco de ciúme porque não foi convidada. Enver diz que Doruk está muito doente e Bahar cuidou dele o dia todo, onde ele poderia sair. Sirin diz que está bem e que amanhã visitará o sobrinho. De repente, alguém bate com força na porta e Enver a abre. Bahar diz a ela que seu filho piorou e eles devem ir para o hospital agora. Enver desce com ela e pede a Sirin que o siga para ficar com Nizam esta noite. Por outro lado, Seida e Raif chegam ao bar onde ela trabalhava. Todos os homens olham para ela e Seida diz que aparentemente ela está muito bonita esta noite. Ela cumprimenta um dos garçons com quem trabalhava e eles se dirigem para uma mesa. Seida pede que ela traga comida e bebida. Raif a encara e pergunta se é mesmo o aniversário dela. Ela responde que só inventou porque entrou em pânico. Bahar e Enver vão com Doruk de táxi. O menino continua tendo alucinações e não consegue nem abrir os olhos. A perturbada Bahar diz que não conseguirá viver se algo acontecer com seu filho e Enver pede ao taxista para acelerar. A cantora que está no palco avisa ao público que entre eles há uma grande cantora e convida Seida para cantar. Seida, muito feliz, aceita, sobe no palco e começa a cantar e dançar. Raif olha para ela e não para de sorrir. Ao terminar, ela volta para a mesa e Raif diz que gostou muito. Seida pergunta se ele já tinha vindo àquele lugar e ele responde que não. Eu costumava frequentar bares antes, mas aí aconteceu o acidente. Seida pergunta a que acidente ele se refere e Raif olha para suas pernas. Ela diz que sempre esquece que não consegue andar e pede para ele começar a comer, ele come e olha para ela. Bahar chega desesperado ao hospital trazendo Doruk. A senhora e Enver gritam por socorro. O menino é colocado em uma maca e Bahar corre para os médicos. Ela conta que seu filho está vomitando desde ontem e agora ele piorou e está alucinando. Os médicos começam a examiná-la e Enver deve ir com uma enfermeira para documentar a entrada da criança. Enquanto Bahar chora, vemos um jovem caminhando, parando e olhando para ela pela janela. Ele ouve Bahar chorando e entra no pronto-socorro, vai até ela e pergunta por que ela está chorando. Bahar responde que seu filho está muito doente. O jovem lhe deseja boa sorte e se prepara para ir embora, mas ele se vira e vê o sofrimento da mulher. Seida e Raif estão de volta ao carro e não param de rir.
pois tiveram uma noite muito divertida. Seida manda o motorista deixá-la em Tarlabazi, depois diz a Raif que foi uma ótima noite porque foi espontânea e não planejada, embora lamente que Fazile esteja zangado porque seu filho está namorando uma mulher de bairros ruins. Ele sabia como aproveitar a oportunidade para deixá-la chateada. Raif olha para ela e diz que não fez isso por esse motivo. Ele se aproxima e beija Seida, que fica muito surpresa. Poucos minutos depois vemos que Bahar, Enver e Doruk já estão voltando para casa. Bahar diz que não consegue acreditar que seu filho estava com desidratação grave. Enver diz que o importante é que ele já está melhorando. Bahar olha para o pai e diz que ele deve lhe contar uma coisa. Nizam ouviu conversando com Atice e ficou muito assustado. Lamenta dizer, mas acha que precisa de ajuda e eles podem conversar com Yael sobre isso. Enver diz a ele que está ciente do que faz, mas não está louco. Ele sabe que Atice está morta e que todos acham estranho o que ele faz. Ele só encara isso como uma brincadeira em que fala com ela e conta suas coisas. É sua forma de sustentar e levar a cabo sua vida. Bahar diz a ele que entende muito bem o que está dizendo, mas aquele jogo pode se tornar algo muito perigoso para sua mente, como o incêndio que ocorreu. Enver diz que foi um acidente porque adormeceu e Bahar diz que está bem. Seida e Raif permaneceram em um silêncio constrangedor pelo resto do caminho e quando chegam a Tarlabazi ela se despede e sai rapidamente do carro. Vê Bahar saindo de um táxi e pergunta o que estão fazendo ali. Enver explica que eles estavam no hospital, mas Doruk agora está muito melhor. Bahar percebe as joias que Seida está usando e fica bravo. Todos sobem enquanto Seida coloca as joias na bolsa. Enver se despede e sobe para seu apartamento. Bahar pede que Seida entre em casa com ela para conversar sobre algo. Ela vai dormir com Doruk. Enver vai até a cozinha tomar o remédio e Sirin começa a fazer várias perguntas sobre a roupa de Seida e o carro que a deixou ali. Enver diz que se quiser respostas pode ir perguntar porque já está farto. Enver está sentado na sala. Sirin senta ao lado dele e pergunta o que há de errado. Enver se lembra das palavras de Bahar no táxi e diz a Sirin que sente falta de Atice. Sirin diz que ela também sente falta dela, mas agora ela só tem ele. Não pode se deixar destruir e, pelo contrário, cuidar bem de si mesma. Enver diz que prometeu cuidar dela para não ir a lugar nenhum ou abandoná-la. Bahar sai para a sala, pede sua bolsa a Seida e procura até encontrar as joias. Seida diz nervosamente que Fazile lhe emprestou o vestido, mas Bahar ordena que ela não minta. Ele sabe que os roubou. Seida confessa que são as joias de que falou, mas não as roubou, mas Raif deu-as a ela. Bahar não entende como ele lhe daria joias de sua mãe e Seida explica que ela esteve com ele a noite toda, como ela poderia tê-las usado sem sua permissão. Bahar diz que ainda é inaceitável porque Raif deu a ele algo que pertence à sua mãe e Fazile não sabe disso. Seida diz que isso é um empréstimo, não importa quanto ela pegue, ela vai pagar. Ela conta a ele que Raif conhece toda a situação dela, ele a viu chorando e lhe deu as joias. Ela disse que seria apenas um empréstimo, mas ele pediu que ela só levasse de presente. Quando saíssem juntos, ele mesmo insistiu que eles os colocassem. Bahar finalmente acredita nele, eles se sentam e Seida pede que ele vá até ela amanhã para vender as joias com Bersam porque Fazile não lhe deu folga e ele tem que ir trabalhar cedo. Bahar diz que isso não é possível, ele não irá a lugar nenhum com aquela mulher. No dia seguinte, Bahar e Seida deixam Tarlabazi juntos. Sirin os vê pela janela de seu apartamento e informa a Enver que está indo embora. Seu pai pergunta se não é muito cedo, mas Sirin mente para ele dizendo que hoje há muito trabalho. A louca ondulada calça os sapatos e sai, vai atrás de Bahar e Bersam os espionando. No caminho, ele liga para Arif para avisar que hoje chegará um pouco atrasado. Seida traz o café da manhã para a mesa, onde estão Raif e Fazile. Ela troca olhares com Raif e Fazile pergunta se aconteceu alguma coisa ontem à noite. Raif responde que eles estavam apenas se divertindo. Fazile então pergunta por que Seida tem uma atitude tão estranha e Raif responde que deve ser porque eles se beijaram. Seida se aproxima e diz que não é verdade, foi apenas um acidente onde a boca dele tocou a dela por engano. Fazile se levanta e sai furioso. Seida reclama com Raif por ter contado o ocorrido e diz que não quer fazer parte da rebelião dele contra sua mãe. Raif pergunta se o beijo o incomodou, então por que ele retribuiu. Seida diz que não é assim, ela só ficou parada porque não sabia mais o que fazer. Raif pergunta se ela o beijou porque ele lhe deu as joias.
Seida, ofendida, diz que nunca o beijaria por dinheiro e confessa que queria retribuir. Raif diz sorrindo que sabia que ela queria que ele a beijasse. Seida o chama de egocêntrico e vai até o quarto de Fazile. Ela diz a ele que quer explicar o que aconteceu e Fazile diz que entende tudo, está querendo vivenciar um filme romântico em que a pobre e o rico se apaixonam. Seida diz que não precisa falar assim, se ela quiser é só demiti-la e pronto. Fazile olha para ela e diz que mesmo que quisesse, não pode demiti-la porque agora está de mãos atadas e ele acha que ela é madura o suficiente para saber o que ele quer dizer. Seida olha para ela de forma estranha e sem entender sai da sala. Por outro lado, Enver conta a Tice o que aconteceu com Bahar e que todos pensam que estão enlouquecendo. A Tice diz a ele que eles só estão preocupados com sua saúde e Enver responde que ficará louco se parar de ver os olhos dela e de sorrir. A Tice avisa que o chá está pronto e Enver serve. Ele se vira para continuar conversando com ela, mas derrama o chá quente nas mãos de Doruk, que está atrás dele. A criança começa a chorar e Enver a pega nos braços para colocar as mãos em água fria. Bahar e Bersan não tiveram escolha senão ir juntos ao bazar para vender as joias. O que eles não sabem é que Sirin os acompanhou durante todo o caminho e os viu entrar em uma joalheria, colocar as joias na vitrine e observar como o proprietário as inspeciona. O homem conta que será difícil vender a joia sem um certificado que comprove preço, tamanho, cor e outras características. Bersan diz-lhe que já os está a verificar e sabe que são autênticos, então por que é que pergunta isso? O homem responde que seu ponto de vista não significa muito se não houver certificação. Bersan diz a ele que eles não têm e pergunta se ele pode dar 200 mil por eles. O joalheiro ri diz que só pode dar 60 mil. Bahar pede que ele dê 100 mil. É exatamente o que eles precisam e ele sabe que vai ganhar de qualquer maneira. O joalheiro aceita e dá o dinheiro. Quando Bersan sai, ele reconhece Sirin e diz que com certeza os estava seguindo. Sirin confessa que é verdade, mas fez isso porque sabe que sua irmã está em apuros. Se não fosse assim ele nem enforcava sair com Bersan. Bahar diz que não está encrencado, apenas acompanhou Bersan para vender as joias que tinha quando se casou, e essa é a única verdade. Bersan pega Bahar e pede que saiam. Sirin olha para eles. Enver aplica um creme em Doruk para curar a queimadura que sofreu. O velho reclama muito, mas Doruk diz para ele não se preocupar porque não quer vê-lo triste. Enver diz a Doruk que ele é um menino que tem um grande coração e também fica aliviado por Doruk estar de jaqueta, caso contrário ele estaria no hospital novamente. Bahar chega ao prédio e diz a Bersan que irá buscar Doruk e Arda. Antes de subir, a senhora pede a Bersan que em nenhum momento fale de Sirin ou Sen. Bersan diz que está bem e entra no apartamento de Seida. Ela rapidamente pega o telefone e liga para Sen. Ao atender, ela informa que eles já estão com o dinheiro e querem acabar com esse problema hoje mesmo. Sen ordena que ela guarde a indicação do horário e local onde se encontrarão e avisa que os três devem ir. Bersan concorda e informa que a irmã de Bahar pode causar-lhes problemas, já que ela seguiu o dia todo. Como ele sabe, ela é uma mulher maluca e agora está obcecada por eles. Sen apenas ordena que ele mantenha os olhos bem abertos e desliga a ligação. Bahar pega Arda e Doruk no apartamento de Enver, que pede desculpas por derramar o chá quente nos braços do menino. Bahar diz a ele que não há problema, pois o chá caiu na jaqueta e não na pele. Ela pede para ele voltar a cuidar dos filhos à noite, já que ele tem que sair para trabalhar. Enver diz que está tudo bem. Ele fecha a porta e abre a gaveta onde guardam os sapatos, tira os sapatos de Atice, depois sai do prédio com os sapatos em uma bolsa e sai de Tarlabazi muito triste. Por outro lado, Sirin volta a trabalhar no refeitório e avisa Arif que precisa contar a ele algo muito importante sobre Bahar. Nesse momento, ela percebe que Sen entra no local e o recebe com um grande sorriso. Sirin pede que ele se sente e lhe entrega a carta, depois avisa que irá se trocar e voltará para anotar seu pedido. Sen sorri maldosamente. Enver chega a uma estação de trem e se senta em um banco. Quando se vira, Atice está sentada ao lado dele e sorri para ele. Enver pega as mãos dela e com lágrimas nos olhos, diz a ela que ele nunca faria isso se não fosse necessário, ele nunca deixaria ir, mesmo que o chamassem de louco, mas ele tem que fazer isso por sua família. Atice responde que sabe disso. Enver, muito triste, diz a ele que ele tem que admitir que ela já se foi de suas vidas e que ele deve viver sem ela pelo resto da vida.
Atice diz a ele que ele deve viver bem e com a certeza de que um dia estarão juntos novamente. Ela diz que ninguém sabe a verdade sobre sua história de amor, tudo que caminharam e superaram juntos. Ele pode ter deixado este mundo, mas sua vida teve sentido ao encontrá-lo. Ela é a pessoa que mais amo no mundo, mas é hora de deixá-la ir. Não é um adeus, mas apenas um até breve. Ela pede novamente que ele cuide bem de suas filhas e netos e toca seu rosto enquanto pergunta o que ele gostaria que ela fizesse se fosse ela quem ficasse sem ele. Enver responde que gostaria de vê-la sempre sorrir muito feliz e nunca esquecer disso. Atice diz que é a mesma coisa que ela quer para ele. Eles se abraçam com força e Atice diz que ela deveria voar agora. Um trem se aproxima da parada. Atice sorrindo diz ao marido que o verá na eternidade e desaparece. Enver pega os sapatos, caminha em direção ao trem e os coloca na escada de uma das entradas. Então ela olha para uma das janelas onde Atice acena com a mão e se despede. Enver chorando se despede dela e o trem sai da estação. Sempre muito triste volta para casa. À noite, Bahar, Saïda e Bersan esperam por Sen em um parque. Ele chega e diz que está muito feliz em receber o dinheiro. Ele honestamente pensou que eles iriam inventar tantas desculpas que ele teria que matá-los no final. Saïda diz que eles nunca fariam isso e tira um envelope com o dinheiro da bolsa e entrega a eles. Sen diz que não vai contar porque confia neles e que este é apenas o primeiro pagamento. Bahar diz a ela que não há como conseguir as outras parcelas. Eles fizeram isso uma vez, mas não podem fazer de novo. Sen ordena que ele se aproxime e diz que gosta muito de seu cabelo enquanto toca. Ele diz que achou que deveria encontrar uma maneira de ajudar suas filhas e o fez. Na verdade, ele decidiu que quer utilizá-los para outros serviços. Basta ir aonde ele mandar, você receberá um pacote e ele entregará para você. Saïda pergunta onde devem ir buscar o pacote e Sen responde que é uma casa de repouso. Devem ir à enfermaria no domingo no horário de visita. Dirão que irão visitar um paciente. Uma vez no quarto levarão o pacote e dar a eles. É simples. Bahar pergunta o que tem dentro do pacote. Sen avisa que ele deve controlar a curiosidade, já que ele não gosta disso e se não gostar será ele quem investigará o que tem dentro de seu corpo. Ele diz que os verá no domingo à noite e vai embora. As mulheres estão muito assustadas. Na manhã de domingo, Bahar se prepara para sair e pede ao pai que cuide bem dos filhos. Ela abre a porta onde está Sirin e pergunta para onde ela vai. Bahar responde que deve fazer uma tarefa com Saïda. Bersan e Saïda saem do apartamento e Sirin pergunta se ele deve voltar a cuidar dos filhos enquanto eles vão embora. Bersan explica que encontrou um novo namorado e hoje vai levar os amigos para conhecê-lo e dar-lhe aprovação. Sirin sorrindo, diz que é muito engraçado vê-los e avisa Bahar que cuidará bem dos filhos com Arif. Bahar não diz nada e desce as escadas. Na entrada do prédio encontram Arif, que detém Bahar e o aconselha a ficar longe de Bersan porque é uma pessoa mal intencionada e não quer que ele se arrependa. Bahar avisa que ele também deve ficar longe de Sirin pelo mesmo motivo. Eles entram na caminhonete de Bersan e vão embora. Sirin bate na porta de Arif e quando ele abre o maluco ondulado cumprimenta. Aí ele avisa que as crianças querem ir ao parque, mas insistiram para que ele fosse também. Então ele veio perguntar se ele queria ir. Sirin pede que ele não decepcione as crianças e garante que vai se divertir. Arif permanece calado. Mais tarde as mulheres chegam à casa de repouso, estacionam e caminham até a entrada onde tem que passar por duas guardas. Conseguem entrar e na recepção Saïda avisa a uma enfermeira que foram visitar seu tio Sadetin. A enfermeira diz que o Sr. Sadetin não pode receber visitas. Saïda pede que ela os deixe vê-lo, pois vem de muito longe de uma cidade chamada Kirser. A enfermeira surpresa conta que também é daquela cidade e diz com entusiasmo que não vê ninguém daquele lugar há mais de 5 anos. Ela diz que normalmente o Sr. Sadetin não recebe visitas devido a alguns problemas que surgiram, mas como são da mesma cidade ela abrirá uma exceção. Aí ele informa o número do quarto, pede que não fiquem muito tempo e por fim pede os documentos de identidade porque essas são as regras do asilo, eles não têm escolha a não ser entregá-los a ele. As mulheres entram no quarto do Sr. Sadetin, que está dormindo, e imediatamente começam a procurar o pacote por todo o lado. Bersan se pergunta onde está aquele pacote e de repente os três ouvem um homem dizer que ele é o pacote que procuram. Saïda assustada pergunta o que isso significa e ele responde que devem tirá-lo de lá. Não importa o que. Bersan lhe diz que não há como fazer isso, pois há guardas por toda parte.
O homem diz a eles que não se importa com isso, eles devem cumprir sua missão. Apavorada, Bahar tenta fugir, mas Seida e Bersan a impedem e tentam acalmá-la. Poucas horas depois cai a noite e vemos que o Sr. Sadetin, Bahar, Seida e Bersan conseguiram escapar e chegar no caminhão ao local onde devem esperar por Sem. Ele chama e ordena que vão ao parque. Os quatro chegam ao ponto de encontro, mas quando Sem vê o velho, ele pergunta com raiva o que aquele homem está fazendo ali. Sadetin pergunta se ela não está feliz em ver o pai, mas Sem grita que ela pediu um pacote, não um homem. Eles permitem que o velho se sente e Sem pergunta como conseguiram tirá-lo daquele lugar. Seida avisa que eles tiveram que acionar o alarme de incêndio do asilo para tirá-lo. Sem ordena que Seida e Bersan voltem ao asilo e encontrem seu pacote o mais rápido possível. Sadetin diz que não é necessário já que ele está com o pacote, porém, ele não é bobo em entregá-lo agora e mandá-lo de volta para o asilo. Sem se aproxima de seu pai e diz que desta vez ele não está brincando. Bem, se ele não recuperar o pacote, eles vão matá-lo. Sadetin lembra que ele é um velho com demência. Talvez se ele sair para passear e tomar um pouco de ar fresco, ele consiga se lembrar onde está. Sem ordena que Seida e Bersan procurem o pacote em todos os lugares. Seida pergunta qual o tamanho do que eles precisam procurar e o velho diz que é algo do tamanho do seu dedo e de cor verde. Eles correm para o carro e Bahar é forçado a sentar e esperar com eles. No apartamento de Enver, Doruk acorda seu avô que adormeceu na sala e pergunta se sua mãe voltou. Enver responde que não e pede que ele volte a dormir. Ao mesmo tempo, Sirin bate na porta de Arif e pergunta se ela pode assistir com ele um episódio de sua série favorita. Já que seu pai não a deixa ligar a televisão, Arif diz que está tudo bem. Sirin entra na sala e se senta ao lado de Yusuf. Ela muda de canal e um confuso Yusuf pergunta por que ela não assiste sua série na casa de Bahar. Sirin mente dizendo que sua irmã não está lá e ela não tem as chaves para o apartamento. Já é muito tarde e ele não voltou desde que saiu com Seida e Bersan. Yusuf diz-lhes que se saísse com aquelas duas mulheres pode garantir-lhes que algo de mal vai acontecer. Arif fica chateado e pensa. Seida e Bersan não encontram nada no caminhão depois de procurarem por toda parte. Ao retornar, Sem diz a eles que eles são inúteis e Seida diz que a culpa não é dele, pois o homem deve ter escondido o pacote em outro lugar. Sem tenta se acalmar e pergunta novamente ao pai o que ele quer em troca do pacote. Sadetin diz que agora só quer dormir, vai descansar e pensar no que quiser. Sem sugere levá-lo para casa, dar-lhe um delicioso jantar e deixá-lo dormir lá em troca de lhe entregar o pacote amanhã. Sadetin diz que não gosta de ficar naquela casa porque fica entediada, gostaria de ir na casa de Bahar porque é uma mulher muito mais divertida. Sem ordena que levem o velho ao lugar que ele deseja e ameaça Bahar dizendo que eles devem encontrar o pacote até amanhã. Ela não quer desculpas senão sua família vai se machucar, ela não pode esquecer que é mãe. Bahar, com raiva, pede que ela não ouse falar sobre seus filhos e diz que encontrará aquele pacote. Mais tarde, eles chegam a Tarlabazi e esperam que ninguém os veja. Bahar diz a seus amigos que eles vão trazer o velho em silêncio, para que não os ouçam ou tenham que responder a perguntas. Porém, Sirin finge que seu pé adormeceu e os observa da janela de Arif. A maluca ondulada diz que deveria ir embora agora, e Yusuf pergunta por que se o episódio de sua série não terminou. Sirin responde que ela já está com sono. Sirin calça os sapatos e agradece a Arif. Ela abre a porta no momento em que Bahar aparece com o velho, Seida e Bersan. Ela pergunta quem é aquele homem e Seida responde que ele é seu tio-avô. O que aconteceu é que sua esposa o expulsou de casa e ele ficará com ela até que se reconciliem. Surpreso, Arif diz a ela que nunca mencionou que tinha um tio. Seida responde que não precisa contar a ele sobre sua árvore genealógica e pergunta o que os dois estão fazendo juntos a esta hora. Sirin responde que estavam assistindo uma série juntos. Arif ajuda o velho a subir as escadas. No dia seguinte, Nizam e Doruk procuram o gato por toda a casa, mas não conseguem encontrá-lo. Bahar avisa que vão tentar ligar para ele e começa a assobiar. Eles ouvem o gato começar a miar e o encontram dentro do armário. Bahar diz que deve ter ficado trancado quando guardou as roupas. As crianças levam o gato para a sala e Bahar encontra as 3 carteiras de identidade dela, de Seida e de Bersan dentro do armário. Bahar lembra que em meio à comoção por causa do alarme de incêndio, conseguiu pegá-los na recepção. Ela ouve o trajeto da escola chegar e desce para a rua com os filhos. Seida se levanta e abre a porta.
Bahar diz a ela que ela está pronta para partir e devolve as identidades que recuperou no asilo. Os dois veem a identificação de Bersan, é a foto dela, mas ela aparece com outro nome, Dunia Mali. Bersan está dormindo na sala, ele os ouve e vai até a porta rapidamente, ela pega a sua identificação e volta para a sala. Seida zomba de seu nome e vai embora com Bahar. Bersan está muito envergonhado. Ao sair do prédio, Seida diz que Bersan deveria cuidar do velho rabugento, mas é isso que ela ganha por ser a causa de tudo. Bahar diz que espera que o Sr. Sadetin lhes diga hoje onde está o pacote, mas Seida responde que é impossível, já lhe perguntaram de várias maneiras e ele não quer confessar. Ela conta a Bahar que graças a Deus conseguiu o emprego com Fazile, embora não saiba quanto vai ganhar. Bahar diz a ele que já se sente muito mal por vender algo que foi roubado dele para perguntar quanto ele vai pagar. Seida diz que não precisa se preocupar, eles pagarão o preço das joias não importa quanto custe. Ela também diz que deveriam pedir a Fazile que escrevesse um romance com a história dela. Ela tem muito para contar, mas pode começar pela história do bebê que foi trocado no hospital. Bahar pega suas mãos e continua andando. Ao mesmo tempo, Kisme mostra a Henry as duas crianças que nasceram no mesmo hospital no mesmo dia que Arda. Ela conta a ele que a situação é complicada, pois um dos filhos vive bem e com pais amorosos, enquanto o outro está realmente necessitado. Henry diz que sente muito pelo que aconteceu com ele, mas precisa resgatar o filho. Ele pega o braço de Kisme e pergunta se ela estará com ele para criar o filho. Kisme apenas responde que eles verão isso mais tarde. Ela vai até a cozinha e recebe uma ligação de Sen. Quando ela atende, ele diz que eles deveriam se encontrar agora. Kisme responde que partirá imediatamente. Henry olha para ela muito preocupada. Por outro lado, Serin espera que Arif saia de seu apartamento e diz que ela estava esperando que ele fosse trabalhar juntos. Enquanto caminham, Serin pergunta se ele sabe quem realmente é o velho com quem seus amigos vieram ontem à noite. Arif responde que segundo Seida ele é seu tio-avô. Serin diz que foi uma boa desculpa, mas o que não consegue explicar é porque sua irmã e Bersan vendiam joias no bazar. Ontem alegaram que pertence ao ex-marido de Bersan, mas ela não acreditou. Surpreso, Arif para e diz que o ex-marido de Bersan era um homem rico e que no final isso não é problema dele. Serin diz que está preocupada com a irmã porque ela é muito ingênua. Arif avisa que deixou o telefone em casa e pede que ele se apresente. Ele volta ao prédio e vai direto para o apartamento de Seida. Bersan serve café da manhã para Sadetin, mas o velho diz que quer comer salame com ovos. Bersan diz que não tem e exige que coma. Alguém bate na porta e quando Bersan abre vê Arif que lhe pergunta se ele está planejando outra de suas aventuras. Ela diz a ele que não sabe do que ele está falando, mas Arif com raiva avisa que Bahar é uma pessoa muito especial e que se algo de ruim acontecer com ele, ele tornará a vida dela um inferno. Bersan lhe pergunta por que demonstra tanto interesse por uma mulher que o trocou pelo marido. Arif lembra que ela fez algo muito pior com ele, ela o deixou por seu melhor amigo. Bersan diz que é verdade que os dois o machucaram, mas ele fica surpreso que Bahar ainda seja tão valioso e ele nem liga dela. Arif responde que não se compara a Bahar e vai embora. Sadetin pergunta a Bersan quem ele era e ela responde que foi ele quem a ajudou a acordar ontem à noite. Sadetin, sorrindo, diz que parece que gosta de Bahar. Bersan infelizmente diz que é verdade. Kisme chega à galeria de carros de Sen e pergunta por que ele ligou para ela com urgência. Sen diz que ultimamente a tem visto muito distraída, como se suas prioridades tivessem mudado. Agora ela passa mais tempo tentando encontrar o filho do namorado. Kisme diz que ela terá cuidado, mas Sen se aproxima e diz que o problema é que sua vida já parece normal demais, se preocupando com coisas triviais como os problemas do irmão e do namorado, e não com o que realmente importa. Ele diz a ela que Henry parece ser um bom menino, bonito e gentil. Kisme exige seriamente que ela fique longe dele, mas Sen a lembra que se alguém está perto dela é o mesmo que estar perto dele. Kisme sai nervosamente da galeria. Fazile recebe gentilmente Bahar e Seida. Raifa cumprimenta e pergunta por que ela está tão feliz por ter Bahar em sua casa. A escritora informa que vai escrever uma história com a ajuda de Bahar, a história de sua vida. Raif pergunta com raiva se eles vão voltar ao início e Fazile confirma. A velha convida Bahar para o terraço.
Ele pergunta a Seida por que a mãe dela vai escrever sobre Bahar e Seida responde que a única coisa que ela sabe é que Fazile pediu a Bahar que lhe contasse sua história e que ele lhe pagaria em troca. Ela pede a Raif que não cause mais problemas e deixe Bahar ganhe o dinheiro que você precisa. Seida sai e Raif pensa. No terraço, Fazile avisa Bahar que usará um gravador para gravar a conversa, pois não tem uma memória tão boa como antes. Ela diz a ele que se ele pedisse a ela para contar a história de sua vida, então por onde ele começaria? Poderia começar quando sua mãe o abandonou ou quando seu pai cometeu suicídio. Bahar diz a ele que ele realmente começaria no dia em que conheceu Sarp. Fazile pede que ele conte como se conheceram. Bahar diz que estava um lindo dia quando ela estava sentada no porto esperando um navio. Ela estava usando um vestido azul e ainda ouve as gaivotas e as ondas quebrando. Bahar diz que começou a cantarolar uma música e de repente um homem sentado em um banco ao lado dela pediu que ela terminasse de cantar a música. Ela decidiu fazer e diz que aquele homem tinha os olhos mais lindos que ela já tinha visto. Com seu olhar conseguiu despertar todos os seus sentidos. Seida traz chá para eles e Fazile pede que ela continue. Bahar conta que ela subiu no barco, sentou-se e começou a ler um livro. Sarp se esgueirou por trás dela e de repente sentou-se ao lado dela novamente e ofereceu-lhe um doce. Ela comeu e Sarp disse que agora ela deveria lhe dar o número de telefone dele. Ele havia chegado há 2 dias do Nepal e a tradição naquele país é que se você receber um doce deve dar o seu número a essa pessoa. No entanto, ela não deu a ele porque não achou que fosse certo. Seus olhos começam a se encher de lágrimas e Bahar diz que na verdade o número foi uma desculpa porque desde o primeiro momento em que o viu ela estava disposta a dar toda a sua vida a ele. Fazile pede que ela tome um chá enquanto ela se acalma. Raif está assistindo televisão no escritório. Seida entra e encontra muita desordem e pergunta a Raif como ele consegue viver assim. Aí ele começa a arrumar, ela aproveita para dizer que gostaria de esclarecer algo. Outra noite eles se beijaram, mas ele acha que foi por causa das bebidas que tomaram. É melhor deixar as coisas assim e fingir que não aconteceu, já que ele só o vê como um irmão. Os dois olham para a porta onde Bahar está e ouviu tudo. Ela diz que estava apenas procurando o banheiro e Raif começa a rir. Seida fica nervosa e vai embora. No apartamento de Seida, Sadetin olha pela janela e o cumprimenta da alfaiataria Enver e o convida para um café. Sadetin aceita e desce as escadas com a ajuda de Bersan. Enver ajuda-o a carregá-lo e Bersan pede-lhe que fique de olho no velho, pois é muito perigoso e pode fugir. Ela volta ao prédio e Enver acomoda Sadetin. Depois pergunta a Sadetin o que ele gostaria de beber. O velho responde que quer cerveja e Enver fica impressionado. Mais tarde, Bahar e Seida terminam de trabalhar. Fazile avisa a Bahar que pode descansar amanhã porque hoje foi muito intenso, mas a senhora avisa que não tem problema e que ele virá amanhã. Seida e Bahar se despedem de Fazile e saem de casa. No caminho, Seida conta a Bahar que Bersan procurou o pacote o dia todo e não conseguiu encontrá-lo, mas Bahar acredita que o velho deixou o pacote no asilo porque se o tivesse levado já o teriam encontrado. Bahar então olha para a amiga e diz que como ela sabe ouviu a conversa e pergunta se ela e Arif realmente se beijaram. Seida pergunta se ele quis dizer Raif e Bahar pede desculpas, só que as letras dos dois nomes são iguais. Seida confessa que eles estavam bebendo e no caminho para casa se beijaram, mas foi algo temporário e não é importante porque há nada entre eles. Bahar diz que ela deve ter cuidado porque se Fazile descobrir isso pode ser perigoso. Seida suspira e diz que já sabe. Ao mesmo tempo, Henry chega ao seu refeitório e pede a Arif para conversar em particular. Os dois se sentam e Henry conta que junto com Kisme encontraram 2 crianças que nasceram no mesmo hospital no mesmo dia que Arda. Eles sabem quem são e verão suas famílias para testes. Ele pede a Arif que converse com Seida sobre o que está acontecendo porque ele precisa se preparar para o que está por vir. Arif pergunta por que ele mesmo não diz que ela deveria se preparar para perder Arda. Henry responde que não quer falar com ela porque sabe que vai enlouquecer e começar a chorar. Arif o interrompe e diz que fará isso, pois está cansado de vê-la sofrer. Ele se levanta e sai. Henry se preocupa muito. Sadetin está assistindo televisão, enquanto Seida pergunta a Bersan o que vão fazer com aquele homem. Bersan diz que não sabe, mas gostaria de bater nele. Sadetin avisa Seida que está com fome, ela lembra que tem sopa, mas ele não quer. O velho diz que está farto de tomar sopa. Seida pergunta o que ele quer e o velho responde que quer kebab.
Seida pergunta como ele vai comer isso se não tem dentes. Sadetin mostra-lhes a dentadura postiça e ela sente nojo. Seida pede dinheiro a Bersan para comprar algo para Sadetin e ela dá a ela. Arif encontra Seida e a cumprimenta. Ela pergunta a ele sobre Sirin e por que eles não voltaram juntos. Arif diz que ela está com Enver. Seida agora entende por que eles não chegaram juntos e Arif diz para ela não falar bobagens. Seida fica chateada e pergunta se ela se acha cega, burra ou estúpida. Ele percebeu que eles vão e vêm juntos e até saem para jantar. Seida chama Sirin de demônio e Arif tenta explicar para ele. No entanto, Seida pergunta se a outra garota no mundo além da irmã de Bahar e vai embora. Arif a interrompe e explica que não há nada entre eles e nunca poderia haver. Seida não acredita nele e vai embora. Ao sair do prédio encontra Sirin que lhe pergunta para onde vai. Seida responde que vai para o inferno. Sirin fica surpreso e Seida avisa que irá comprar um kebab. Sirin pede que ele compre um para ela porque não há nada para jantar em casa. Seida diz a ele que não pode porque não vai comprar, mas vai seduzir o vendedor para consegui-lo. Sirin apenas se despede e a observa partir. No dia seguinte, Bahar acompanha os filhos até o trajeto da escola e ao sair percebe que Sen está do outro lado da rua. Se aproxima sorrindo e diz a ele que com certeza as crianças devem acordar cedo para chegar a uma escola que está muito longe. Se ele quiser pode levar no carro, o que seria mais fácil. Bahar não menciona uma palavra e sai. Ela entra rapidamente no prédio. Bersan serve chá a Sadetin e alguém bate à porta. Seida abre e Bahar entra direto na sala. Ela pede a Sadetin que diga onde está o pacote já que seu filho acaba de ameaçar machucar seus filhos. Vemos que Sadetin lembra que em um descuido às 3 horas ele abriu um buraco no casaco de Bahar e coloquei o pacote lá. Sadetin pede que ele não se preocupe, pois Sen não é capaz de fazer mal a crianças ou mulheres. Ele pede um pouco mais de tempo antes de contar e informa a Bahar que na noite anterior seu amigo Arif veio ao apartamento e disse a Bersan que se alguma coisa acontecesse com Bahar, ele pagaria. Bahar pensa e diz que irá para seu apartamento se arrumar. Bersan olha com raiva para Sadetin. Poucos minutos depois, Bahar sai do prédio com Seida. Enver a interrompe e diz que tem um presente para ela. Ele fez um casaco novo porque aquele que ele usa há muito tempo. Bahar experimenta o casaco novo, abraça o pai e agradece muito. Enver diz que o casaco velho será dado a alguém que possa precisar dele. Bahar e Seida se despedem dele e vão embora. Enver entra na alfaiataria, deixa o casaco na mesa e começa a trabalhar. Sirin bate na porta de Arif, mas Yusuf abre e ela o cumprimenta, informando que Arif acaba de sair. Sirin se despede e sai correndo. A louca e ondulada alcança Arif e pergunta por que ele não esperou por ela. Arif diz a ela que é melhor que eles não continuem trabalhando juntos. Ela pergunta por que e Arif diz a ela que as pessoas estão começando a acreditar que há algo entre os dois e ele não quer criar boatos. Sirin diz que se ele se importa com o que as pessoas pensam, tudo bem e pede que ele siga seu caminho sozinho. Arif vai embora e Sirin sorri ao dizer que conseguiu o que queria ao incomodar certas pessoas. Sirin volta para a alfaiataria de seu pai. Ela chega e cumprimenta Enver. Depois diz que não ouviu sair do apartamento hoje. Enver conta que saiu na ponta dos pés para não acordá-la e pergunta se ela não vai trabalhar. Sirin responde que sim, mas ela espera um pouco antes de sair. À noite ela vai explicar o porquê. Enver diz que ela é boa. Sirin vê o casaco de Bahar e pergunta por que ele está ali. Enver diz que fez um novo para Bahar e que vai dar para quem precisar. Sirin com raiva pergunta por que ele fez um casaco para ela. Se ela sabe que todas as suas roupas foram queimadas, ela deveria ser a prioridade. Enver avisa que fará um para ela, mas Sirin diz que não quer nada à força. Ela pega o casaco de Bahar e veste. Sirin diz que ela está acostumada a usar roupas de segunda mão e vai embora. Enver está triste. Seida lembra Bahar que Arif ameaçou Bersan se algo acontecesse com ele. Bahar se pergunta por que Arif fez isso. Seida diz que ele fez isso porque a ama. Bahar diz que não pediu isso a ele, mas nos conta como Arif sabia que ela estava em apuros. Seida acredita que Sirin já lhe contou tudo. As mulheres pegam um ônibus. Sirin caminha até seu local de trabalho e deve passar por uma rua solitária onde há 3 mendigos. Ao passar, um deles pede que ela lhe dê dinheiro, mas ela continua andando até decidir parar. Sirin volta e lhes dá 10 liras.
Aí ela avisa que vai dar muito mais dinheiro se eles fizerem um acordo com ela. A maluca ondulada avisa que à noite ela vai passar por aquela mesma rua com o ex-namorado, eles deveriam atacá-la e tentar pegar a bolsa dela e bata nela. O ex-namorado dela tentará defendê-la e então eles poderão soltá-la. Os homens pedem-lhe 100 liras pelo trabalho e se ela lhes dá 20 liras de adiantamento, ela avisa que em breve se verão novamente e sai sorrindo. Um dos homens puxa uma faca e diz que vão se divertir esta noite. Bahar e Fazilha ainda estão sentados no terraço conversando sobre a vida de Bahar. Fazilha pergunta a ela sobre a noite em que seu marido morreu pela primeira vez, há muitos anos. Bahar suspira e responde que aquela noite foi a mais escura de sua vida. Voltamos no tempo e vemos que Bahar recebeu uma ligação no meio da noite onde lhe contaram a notícia. Ela diz que teve que criar os filhos e lutar por eles enquanto se acostuma com a solidão. Ela teve que deixar deixe de lado a sua tristeza e carregue a deles. Cada um desses momentos foi o que lhe deu vida, foram os filhos que lhe deram forças para seguir em frente e ele gostaria de ter feito mais coisas por eles. Fazilha interrompe a gravação e pede a Bahar que lhe dê um momento para verificar algo na cozinha. Seida está limpando o quarto de Raif, ela encontra muitas caixas de quebra-cabeças dentro do armário e as vasculha para limpá-las, algumas delas são para crianças pequenas. Raif entra e pergunta o que ela faz. Seida diz que limpa seus brinquedos, mas não entende por que guarda tantos. Raif diz que os tem há muitos anos e os considera uma coleção. Seida sorri e pergunta se essa era a forma de chamar a atenção das meninas. Raif responde que na verdade ninguém se interessou tanto quanto ela. Seida pergunta se pode lhe dar alguns quebra-cabeças para as crianças. Ele não os usa mais e poderia fazê-los felizes. Se quiser lembrar é só tirar uma foto e pronto. Raif diz que está tudo bem, ele pega o celular e em vez de tirar fotos dos jogos tira várias fotos de Seida sorrindo. Por outro lado, Kisme está em seu escritório com Henry e recebe uma ligação de sua secretária informando que os pais de uma das crianças estão lá. Ela pede que eles entrem, um homem e uma mulher, entrem no escritório e cumprimentem Kisme. Ela se apresenta como advogada de Henry e pede que se sentem. Eles ficam um pouco confusos com o que está acontecendo. Kisme diz que estão cientes de que é uma situação difícil e agradece por terem vindo. O homem conta que sua esposa não parou de chorar desde que recebeu sua ligação. Kisme diz que ainda não há nada certo, pois nasceu outra criança na mesma noite, mas queria avisá-los antes de iniciar o procedimento. Ele se refere ao que esperar e Kisme diz que eles devem fazer um teste para descobrir se Mura é filho deles ou não, então eles iniciarão uma ação legal. O homem pede que ele não fale como se fosse tão fácil. Ele acha que não entende como é complicado separar uma criança da família nesta idade. A mulher olha para Henry e pergunta como é possível que sua esposa consiga desistir do filho. Ela tremendo e chorando pede para ele dar os 2 filhos, eles vão cuidar deles, mas por favor não leve Mura longe deles. Kisme informa que não é tão simples, há algo que ele não lhe contou, Arda tem autismo e precisa de educação especial. O homem diz que não há problema e que eles farão o que for necessário. A mulher implora a Henry que não estrague suas vidas. Henry diz que sente muito por tudo, mas se Mura for seu filho ela permitirá que eles o vejam quando quiserem. A mulher chateada bate em Henry e grita com ela que ela é a mãe de Mura, que ela acredita que vai tirar o filho dela. Ele é egoísta e pode garantir que nunca será um bom pai. Eles conseguem tirar a mulher do escritório onde Henry fica sozinho. Arif pede a Serim para conversar um pouco e diz a ela que entende se ela estiver com raiva do que ele disse pela manhã. Ela responde que não, apenas se sente ofendida, porque enquanto ela tenta com todas as suas forças mudar, ela ouve alguma coisa. É assim que isso o incomoda, e ainda mais se for dele, porque ele achava que eram amigos e estava feliz por isso. Ela diz que entende que depois da morte da mãe ninguém se importa com o que ela sente. Arif diz a ele que isso não é verdade, mas Serim responde que sim e volta ao negócio. Ela sorri ao ver que conseguiu fazer Arif se sentir mal. Kisme dá um copo d'água para Henry e avisa que se ele quiser pode ir embora e ela conversará com o pai da outra criança. Henry diz que prefere ficar. Kisme é informada que o homem chegou e o recebe em seu escritório. Ele não a cumprimenta e pega rapidamente a mão de Henry. Ele então se senta e pergunta se eles têm certeza de que seu filho Tilmis foi negociado. Kisme pergunta se a criança nasceu no dia 17 de maio. O homem responde que não se lembra disso, pois tem 9 filhos, mas Tilmis foi o único que nasceu no hospital porque sua mãe estava sangrando até morrer em casa enquanto ele estava na prisão.
Henry e Kisme se entreolharam. Na casa de Fazile, ela agradece a Bahar pelo seu tempo e diz que foi um dia produtivo. Seida também está pronta para sair e vai até a entrada com 2 malas. Fazile pergunta o que tem ali e ela conta que Raif lhe deu alguns quebra-cabeças para as crianças. Fazile, surpresa, diz que isso é inédito, pois seu filho jamais faria algo assim. Seida conta que Raif não tomou a iniciativa de entregá-los a ela, mas que ela pediu. Bahar agradece a Fazile por tudo e eles saem de casa. Então Bahar e Seida chegam a Tarlabazi e são recebidos por Nizam e Doruk, que estão na alfaiataria com o avô. As crianças veem as malas e perguntam o que tem dentro. Bahar avisa que são presentes de Raif e que eles podem subir e montá-los juntos. Eles entram no prédio. Seida entra em seu apartamento e cumprimenta Bersan, Sadetin e seu filho. Mostra-lhe os quebra-cabeças que trouxe e dá um também para Sadetin. Seida diz a Arda que eles vão montar tudo. À noite, Sirin se despede de Arif e sai do refeitório. Ela espera por ele em um lugar escondido próximo. Enquanto isso, Seida tenta montar um quebra-cabeça com Arda e Sadetin pede para ele não pressionar o menino. Seida lembra que ela lhe deu um quebra-cabeça para ele, mas o velho diz que a visão não o ajuda mais a montá-lo. Bersan intervém para organizar as peças do quebra-cabeça e montá-las bem. Sirin vê que Arif sai e caminha rapidamente alguns metros à sua frente. A louca ondulada entra no beco onde os homens com quem ela fez o acordo a esperam. Sirin vê que Arif caminha poucos metros atrás dela e corre em direção aos homens sem perceber. Arif vira em outra rua e o plano de Sirin é arruinado, pois os 3 homens a jogam no chão e batem nela com força, independentemente de ela ter ordenado que parassem. Eles param ao ver que Sirin está chorando e dizem que só cumpriram o combinado. Agora ele deve pagar. Sirin diz que ela não tem dinheiro porque o homem que iria resgatá-la foi para o outro lado. Um dos homens grita para ela dar todo o dinheiro que ela tem e Sirin o faz. Eles a soltam e Sirin, vendo que seu casaco está rasgado, tira-o e joga-o no chão. Ela chorando vai para casa. Bahar leva seus filhos ao apartamento de Seida e pede que eles vão com Arda brincar no quarto. As crianças acham que vão ficar entediadas, mas Seida dá a eles o quebra-cabeça de 300 peças para montarem. Bahar senta-se ao lado de Sadetin e quer pedir-lhe um favor, mas o velho diz-lhe que lhe dirá onde está o pacote sempre que lhe apetecer. Enquanto isso, Sirin chega ao prédio com dores e chorando. Nizam e Doruk tentam montar o quebra-cabeça de 300 peças, mas é muito difícil para eles. Doruk sugere à irmã que é melhor eles dormirem. Eles vão para a cama e deixam tudo à disposição de Arda. Sirin mal chega em ver abre a porta para ele. O alfaiate, muito preocupado, pergunta à filha o que aconteceu. Sirin conta que alguns homens roubaram todo o seu dinheiro. Enver diz que o melhor seria ir a uma delegacia, mas Sirin, assustado, diz que não porque esses homens sabem onde ele mora e podem fazer coisas piores com ele se descobrirem. Enver pergunta se Arif não o acompanhou até em casa e Sirin responde que não queria. É tudo culpa de Bahar e de suas amigas que lhe disseram que não parecia bom que ambos voltassem do trabalho juntos e Arif só os ouviu porque estava intimidado, por isso ela teve que caminhar sozinha. Enver diz a ela que deve ser um mal-entendido, mas Sirin diz que isso não é possível e como ela poderia mentir para ele, talvez ela não veja como a deixaram. Enver diz que ele está bem e vai trazer um copo d'água para ele. No apartamento de Seida todos assistem televisão. Sadetin lembra que Bahar trouxe ontem uma sobremesa e ela pergunta se ele gostou, mas o velho diz que não. Então, Doruk chega e pede à mãe que lhe dê alguns doces. Ela o faz e Doruk volta para a sala. De repente, Enver desce ao apartamento de Seida e conta o que aconteceu com sua filha. Ele pede a Bahar seu kit de primeiros socorros, já que Sirin está ferido. Bahar diz nervosamente a Seida que certamente foram os homens de Sen que fizeram isso. Enquanto isso, no quarto de Arda vemos que o pequeno pega o quebra-cabeça mais difícil de 300 peças e começa a montá-lo. Nizam e Doruk não percebem porque estão deitados na cama. Bahar e Seida sobem para ver Sirin. Bahar limpa suas feridas e Seida pergunta se os agressores lhe contaram alguma coisa ou lhe deram um motivo. Sirin conta que costumam atacar mulheres que andam sozinhas à noite. Ela estava andando sozinha por causa dela porque proibiram Arif de acompanhá-la. Bahar diz a ela que nunca contaram a Arif algo assim. Enver pede que se acalmem, mas Sirin fica chateado e grita que quase morreu por causa deles. Ele então ordena que eles saiam de sua casa. Bahar tenta explicar ao pai que eles nunca ousariam fazer ou dizer algo assim.
Mas Enver pede que voltem mais tarde e eles vão embora. Bahar entra no apartamento de Seida e diz a Sadetin que a situação já piorou. Os homens do filho atacaram a irmã dele na rua quando ela voltava do trabalho. Ela pergunta onde está o pacote e espera uma resposta porque não o perdoaria se algo acontecesse com seus filhos. Sadetin chama o filho de bastardo por ousar bater em uma mulher e confessa que o pacote está escondido na parte inferior de seu casaco verde. Bahar, assustado, sai do apartamento e Seida conta a Bersan que Enver pegou aquele casaco pela manhã para dar a alguém que precisava. Bahar vai até a casa do pai e pergunta onde está o casaco. Sirin informa que o jogou fora porque o destruíram com os golpes. Ela diz a ele que o deixou na rua e Bahar desce as escadas correndo. Arif a encontra na rua e avisa que a acompanhará. Enquanto isso, Nizam e Doruk assistem surpresos enquanto Arda monta o quebra-cabeça de 300 peças. Arif e Bahar chegam à rua onde Sirin foi atacado e procuram o casaco, mas não conseguem encontrá-lo. De repente veem que os 3 homens que atacaram Sirin estão drogados naquela rua e um deles está com o casaco. Arif diz que ele cuidará disso e caminhará sozinho em direção a eles. Ele oferece dinheiro ao homem com o casaco, mas este apenas pega a conta e ri. Arif grita com raiva para ele lhe dar o casaco, mas este homem diz que não está à venda e manda que ele vá embora. Ele puxa uma faca e Arif pede que ele se acalme. Ele lhe dará a carteira se quiser, mas ele deve dar a ele o casaco em troca. O homem se aproxima para pegar o dinheiro, mas Arif o ataca e o deixa no chão enquanto tenta tirar o casaco. Os outros 2 homens sacam suas próprias facas e Bahar, vendo isso, pega um pedaço de madeira do chão e consegue salvar Arif assustando-os. Ela, chateada, pergunta a Arif por que ele teve que segui-la até aquele lugar. Ela não quer mais que ninguém a proteja. Arif diz a ele que tudo está sob controle e pergunta por que ele está agindo assim. Bahar diz a ele que ele não suportaria perder ele ou qualquer pessoa de quem ele gostasse novamente. Ela segura a cabeça dele enquanto diz que é o suficiente. Arif a abraça e pede que ela se acalme, vai dar tudo certo. Ele pega o casaco do homem e diz que nunca mais quer vê-lo naquelas ruas. Bahar encontra o pacote no fundo e os 2 voltam para casa. Enquanto isso, Nizam e Doruk veem que Arda já terminou de montar o quebra-cabeça e Nizam liga para Seida gritando seu nome, mas ela responde que está muito ocupada. Arif pede a Bahar que lhe conte o que aconteceu. Ela conta que Sirin foi atacado e seu dinheiro foi roubado. Ela deixou o casaco jogado fora e só queria voltar para buscá-lo. Arif pergunta o que há dentro do casaco para torná-lo tão importante. Bahar pensa e confessa que deixou dinheiro nos bolsos. Arif pede que ela verifique e ela conta que aqueles homens os levaram. Arif pergunta quanto dinheiro era e Bahar responde que eram 100 liras. Arif diz que não acredita que arriscou a vida por aquela quantia e dá aquele dinheiro para Bahar. Ela aceita e diz que vai devolver para ele. Antes de entrar no prédio, Seida olha pela janela e pergunta a Bahar se ele já encontrou o pacote. Arif olha confuso para Bahar e decide segui-la até seu apartamento. Seida faz a mesma pergunta à amiga e Arif, um tanto irritado, ordena que Bahar e Seida entrem no apartamento de Bahar porque eles têm que conversar sério. Nizam e Doruk os interrompem, informando que Arda conseguiu montar sozinho o quebra-cabeça de 300 peças, mas eles os ignoram e os mandam de volta para a sala. Arif pede novamente a Bahar e Seida que entrem para conversar e eles obedecem. Arif pergunta a Bahar e Seida o que está acontecendo. Seida diz que seria melhor ele não se envolver e por isso não lhe contam nada. Arif irritado diz a eles que é melhor contarem a ele. Eles não vão achar normal sair no meio da noite para um beco para pegar um casaco de alguns bandidos só para recuperar um pacote. Bahar diz a ela que o pacote de que falam é apenas dinheiro. Seida diz que é verdade. Naquele casaco havia 250 liras. Arif diz a eles que basta, ele não pode tolerar mais mentiras deles. Ele lembra Bahar que já o havia avisado sobre Bersan. Ele sente que está cuidando de meninas que não sabem a diferença entre o certo e o errado. Ele ataca os viciados em drogas com uma vara de madeira, vai ao bazar vender coisas com Bersan, desaparece a qualquer momento e deixa os filhos com o pai. Repreende Bahar dizendo-lhe que não quer perdê-lo novamente nem se preocupar com ele. Mas o que sempre consegue exatamente o contrário, preocupando-o e querendo ficar de olho nela. Ele diz a ela que está farto de tudo e sai do apartamento. Seida olha para Bahar e diz que aparentemente Arif ainda está apaixonado por ela. Bersan está cuidando de Sadetin e Nizam se aproxima para lhe contar algo,
mas Bersan a silencia e ordena que ela vá embora. Bahar e Seida voltam ao apartamento e mostram o pacote para Bersan, que fica muito feliz. Seus amigos pedem que ele não faça barulho para não acordar Sadetin, mas o velho escuta. Bersan liga para Sen e informa que eles têm encontrou. Ele lhe dá instruções e Bersan diz que deve levar Bahar à galeria para que ela o entregue pessoalmente. Bahar, estressado, diz que esta é a última coisa que ela fará e se prepara para ir embora. Por outro lado, Enver pede a Sirin que tome um analgésico e tente dormir. Sirin diz que não pode porque está muito zangada com a irmã, pois é possível que ela tenha proibido Arif de acompanhá-la. Enver diz à filha que talvez tenha sido Arif quem decidiu não acompanhá-la para evitar maus boatos e pede que ela esqueça esse assunto porque tem boas notícias. Ele conta a ela que se ofereceram para comprar o terreno da casa que pegou fogo. Eles podem usar o dinheiro e evitar mais problemas para Bahar. Sirin pergunta o que sua irmã tem a ver com isso e Enver responde que os herdeiros daquele lugar são ele, ela e Bahar. Sirin diz com raiva que sua irmã não tem nenhuma relação com aquela casa e agora que ela se lembra que sua mãe sempre lhe disse que aquela casa seria para ela, Enver explica que a lei determina o contrário, mas Sirin o interrompe e deixa claro que a casa pertence apenas aos dois e a mais ninguém. Enver diz que é melhor conversarem sobre isso mais tarde e se despede da filha. Bahar sobe as escadas da galeria onde Sen espera, a senhora lhe entrega o pacote. Sen retira a embalagem e vemos que é um USB. Ele sorrindo diz a ela que ela nasceu para fazer isso. Bahar responde que ela não foi feita para fazer esse tipo de coisa. Sen pergunta por que ela está tão chateada e Bahar diz que ela está com raiva por causa do que ele fez com sua irmã. Seus homens a atacaram no meio da noite, espancaram-na e roubaram seu dinheiro. Ela está com muito medo agora. Sen responde que não fez nem ordenou nada do que disse. Ele encara Bahar e diz que ainda tem um último trabalho a fazer na sexta-feira. Deve isso a ele, pois agora sabe muitas coisas que não deveria. Bahar apenas olha para ele. Poucos minutos depois vemos que ela e Bersan voltam ao apartamento de Seida e Bahar diz a ela que Sen ordenou que fosse feito um último trabalho, mas ela não sabe mais se ele está falando sério ou não e se eles vão continuar vivendo sob suas ameaças. Eles se sentam e Bahar diz que ela disse que não queria fazer isso, mas ele garantiu que eles deviam isso a ela. Bersan e Seida pedem-lhe que faça o último trabalho e se depois de o completar sem continuar a incomodá-los, irão à polícia. Bahar não fala nada e vai buscar os filhos ao quarto de Arda. As três crianças estão dormindo e Seida diz que Nizam e Doruk são muito inteligentes por terem completado o quebra-cabeça. Bahar sai com os filhos e Seida coloca Arda na cama. Ela olha o quebra-cabeça e sorri. No dia seguinte, enquanto Bahar prepara os filhos para a escola, Nizam conta que Arda juntou todas as peças do quebra-cabeça, até fez isso tão rápido que parecia uma máquina. Bahar sorrindo diz que é incrível. Nizam pergunta à mãe por que eles não acreditam neles. Eles também contaram ontem, mas ninguém acredita no que Arda fez e isso não parece justo com eles. Bahar diz que acredita neles e desce com as crianças para que subam até o caminho da escola. Seida também sai do prédio e avisa a amiga que hoje ela irá trabalhar mais cedo para poder sair mais cedo porque tem um lugar que ela quer ir. Bahar pergunta a Seida se Arda está bem. Ela responde que sim e pede isso. Bahar diz a ela que foi difícil para ele acordar as crianças, então ele pergunta sobre Arda. Seida diz que Arda acordou cedo e Bahar diz que vai procurar o pequeno para tomar café da manhã com ele. Seida fica feliz e vai trabalhar. No apartamento de Seida, Sadetin ouve Bersan cantando e pergunta por que está tão feliz. Bersan responde que já entregaram o pacote e finalmente vão se livrar dele. Seu filho Sen mandou deixá-lo na porta do asilo quando escureceu. O velho fica muito triste.